Continuação da história, filhas. E aí a gente foi tomar um açaí. A gente tava descendo a rua, passamos na frente daquela oficina, né? E aí, gente, um dos meninos, que era o que a Carla já tinha pegado, tava lá. Lembra que eu falei que tava de camiseta azul na moto? Então, ele. Aí a Carla, com o rabo dela, ficou olhando, né? Aí eu falei assim, meu, que vergonha. Eu falei, que vergonha, esses meninos tava tudo com ele, né? Aí ela, tava. Aí eu falei, meu, não olha, passa sem olhar, finge que nem tá vendo. E ele ficou olhando também, tava 3 meninos. 2 trabalhavam na oficina e um tava com a moto. Só que o que eu tinha passado vergonha, ele não tava, não. Aí, beleza, a Carla ficou olhando. Eu falei assim, meu, eu falei pra você parar de olhar. Aí ela, ai, relaxa, o lobo não tá aí, não. Aí eu fiquei tipo, o lobo não tá aí. Aí eu falei, nossa, me dá um ranço quando você fala assim. Fala o nome dele mesmo, o nome dele é como João, chama de João. Aí ela, tá se achando íntima, né? Só porque você passou vergonha, tá se achando íntima, querendo chamar um menino de João. Eu falei, mas não é o nome dele? Aí ela, filha, ele nem sabe quem é você, tá? Aí eu, e daí? Todo mundo chama ele de lobo, você tá querendo chamar um menino de João? Aí eu, e o que tem, gente? Aí ela, ai, Vitória, você é engraçada. Aí, beleza. Fiquei, ué, o que tem de mais nisso? E nós continuamos descendo, né? Pra nós tomar uma saída. Daqui a pouco ela, Vitória. Aí eu falei, que foi? Aí ela, olha que me mandou mensagem, olha que mandou mensagem. Aí eu, quem te mandou mensagem? Eu olhei assim, aí tava assim, e aí, bebê, tá suave hoje? Aí eu, quem te mandou isso? Aí ela, o Léo. Aí eu lá vou saber quem é Léo, menina. Aí ela, o melhor amigo do lobo, mano, que anda com ele, o que eu já peguei. A gente tava sem se falar fazia uns 4 meses. Que ele tá ali agora. Aí eu peguei e falei assim, você não vai responder, né? Aí ela, é óbvio que eu vou responder. Eu falei, se dá o respeito, garoto. O cara come você e depois fingiu que nem te conhecia. Parou de falar com você, ó, do nada. A última mensagem foi de quem? Aí ela, minha. Aí eu, então se dá o respeito, Carla. Aí ela, não, vou responder. Aí eu peguei o celular na mão dela e falei, não, então pelo menos não responde agora. Espera um pouquinho. Ela, não, me dá meu celular que eu vou responder, que não sei o que. Eu falei assim, toma vergonha na sua cara, se deu o respeito. Por isso que esses moleques não querem saber nada com você. Pô, eles mandam mensagem em menos de 5 minutos. Olha aqui, tem 3 minutos a mensagem dele, você já quer responder. Aí ela, me dá meu celular. Eu falei, não, a gente vai comprar o açaí, a gente vai voltar, você não vai nem olhar na cara dele, fingir que ele não existe quando a gente chegar em casa, aí você responde ele. Aí ela, meu, tu tá ficando maluca, se eu passar lá na frente e ele achar que eu não quero nada com ele, ele não vai me querer mais. Aí eu falei, e daí? Se deu respeito, se deu valor, Carla, que isso? Aí ela, me dá meu celular, Vitória. Eu coloquei o meu celular bem no meio do rego, falei, não vou te dar. Não vou, a gente vai comer açaí. A gente não veio aqui pra comer açaí, não foi pra ficar olhando pra macho, não. Aí ela, só porque o lobo não te quis, né? Eu falei assim, eu lá sei que é lobo, menina. Eu tava bêbada, nem lembro de nada. Chega, encerrou esse assunto. Eu, hein, fica falando nisso. Eu não tava nem aí pro menino, não. É tu que criou essa fique na cabeça e ficou me pressionando pra me ter essa fique também. Aí ela, e tu não acha ligado? Aí eu, sei lá, Carla, sei lá, eu já tô quase namorando. Para de falar essas coisas. Ai, nada a ver, o menino, nada a ver. Aí ela, sei, eu te conheço, minha filha. Eu sei quando tu tá interessada em alguém. Aí eu tô interessada assim, do menino lá da minha escola. É nele que eu tô interessada. Aí ela, Vitória. Ai, Vitória, para, né? Para com essas coisas. Para de ficar falando que você tá interessado lá naquele menininho. Que, porra, o lobo, cara. Você quer comparar? Eu falei assim, cada vez que você fala assim, o lobo, me irrita, Carla. Vamos comer o açaí? A gente já tava na fila do bagulho do açaí. Eu falei, vamos comer o açaí? A gente pediu nosso açaí, sentou lá nas mesinhas. E ela assim, vamos logo. Eu falei assim, a gente não vai agora. A gente vai comer o açaí aqui, plenas, eu não tô com pressa. Aí a gente ficou comendo açaí e ela não parava de falar nesse menino. Porque eu vou te contar como que foi que eu comecei a pegar ele. No auge dos meus 13 anos, eu tava passando, ele mexeu comigo, pediu meu número e eu dei. Eu falei, para de contar que eu não quero ver mais. Quantos anos? Não quero ver mais não.
Aí ela, eu dei. Aí, na época, ele não era tão famosinho assim ainda não. Tipo assim, ele já era um reizinho delas. Mas eles não eram tão conhecidos. Aí a gente dava uns beijinhos. Depois, passou um tempo, uns 2, 3 anos, né? Eu mudei, aí eu falei, nossa, que mudança. Aí, quando foi ano passado, no final do ano, eu tava passando, ele mexeu comigo, pediu solicitação, eu aceitei, começou a curtir minhas coisas, eu respondi uns stories e a gente começou a conversar. Eu falei, você respondeu os stories? Ela, sim. Aí eu falei, meu Deus. Aí a gente pegou, começou a conversar e ele falou assim, tá fazendo o que agora? Aí eu falei, nada, e você? Ele falou assim, então vem aqui em casa. Aí eu fui. Porque quando a gente tinha ficado lá atrás, era só de beijinho. Aí eu, obrigada, agora eu tô aliviada. Aí ela, o que você tá falando, Vitória? Que você não é santa. Eu falei assim, né, meu amor, mas eu nunca, né? Aí ela, inclusive, eu acho isso um absurdo. Em pleno século XXI, alguém vir. Eu falei, meu, a gente tá no meio de uma sorveteria, dá pra você falar baixo? Porque ela falou gritando, em pleno século XXI, alguém virgem. Eu fiquei assim, dá pra você calar a boquinha? Aí ela falou assim, aí eu fui pra casa dele. Aí eu falei, que você me disse que você ainda que pagou o Uber, né? Aí ela, ai, você fez R$4 a moto, só pra subir o morro. Aí eu fiquei assim. Aí ela foi pra casa dele, nisso que eu fui pra casa dele, rolou. Aí, menina, eu fiquei com ele a semana toda. Tipo assim, eu fui pra casa dele, era num domingo. Na segunda, na terça, quarta, quinta, eu dormi na casa dele. Na sexta-feira eu vim embora de manhã. E sexta-feira à noite ele já fingiu que não me conhecia. A gente se viu num rolê de rua, assim, em baile. Ele fingiu que não me conhecia. No sábado a gente foi pra um rolê em comum. Eu fui pra falar com ele, ele passou reto. Aí eu falei, é com esse cara que você quer tá ansiosa pra responder no telefone, Clara? Aí ela, sim. Gente, não sei se eu falei pra vocês, mas o nome de todas as mulheres da minha família tem o Maria. Então, o meu nome é Maria Vitória, o dela Maria Carla, o da minha irmã Maria Clarice e da minha mãe Maria Karina. Então, assim, e da minha tia também. Enfim, todas as mulheres têm o Maria no início. Então, às vezes, se eu falar assim, Maria Carla, é dela que eu tô falando, tá? É porque todo mundo chamava ela de Carla, mas eu cresci chamando ela cresceu me chamando de Maria Vitória e eu cresci chamando ela de Maria Carla. A minha mãe também, quando ela tá brava comigo ou com a minha irmã, ela fala Maria Vitória, Maria Clarice. Enfim, e aí o nome das 4 também é com C. Só o meu que é diferente, que minha mãe não quis igual não, só colocou Maria mesmo. Enfim, gente, e aí nisso, eu falei pra ela, é por essa pessoa que você tá ansiosa pra você responder? Aí ela, sim. Aí eu falei, calme, vai esperar que agora não vai responder ninguém. Aí ela falou assim, mas você não tem noção, ele faz muito bem, não sei o que, né? Eu falei, não interessa, você não é um objeto. Ela falou assim, ai, mas hoje em dia as mulheres são muito feministas, porque elas não podem ter vontade, eu também não posso ter a mesma vontade que ele. Eu falei assim, você pode ter a mesma vontade que ele e você pode usar ele do mesmo jeito que ele te usa. Você pode objetificar ele da mesma forma. Só que você tem que se dar o respeito. Você pode ir lá, matar seu prazer, matar sua vontade, mas mantendo o respeito. Você não precisa parecer que você é uma nanucil porque você tem vontade de... Cara, entende? Ela ficou assim. Aí ela... Caraca. Aí ela, tu passa uma vibe nerdzona, né? Eu falei, não é questão de nerd, é questão de se dar o respeito. Aí ela, por isso que tu é virgem. Eu falei assim, é melhor ser virgem que ser rodada, Clara. Clara, ó, Carla. Aí ela, eu sou rodada da onde? Eu falei, minha filha, tu pegou o morro inteiro. Todo mundo tu pegou. Aí ela, e tu não pegou ninguém. Aí eu dei uns beijinhos a algumas pessoinhas, vai, no passado. Aí ela, mas Didi, eu falei, é o que eu tô falando. Ok, você não precisa, nossa, ser igual eu, que não faz com ninguém. Mas você também não precisa o cara te mandar mensagem em 1 minuto e você falar, eu tô sem fazer nada. Entendeu? Deixando claramente, tipo assim, olha, quero te dar. Quero te dar. Não precisa, entendeu, amor? Aí ela, tá, entendi. Eu falei, se você fazer isso, ele vai te levar
Ele vai fazer o que ele tem pra fazer e ele não vai olhar na sua cara de novo nunca mais, só quando ele quiser de novo. Não que ele precisa casar com você, mas, pô, educação. Continuação da história, filhas. E eu falei pra ela, pô, ele não precisa casar com você, mas ele tem o mínimo da educação, né, gente? Porque de manhã você dorme com a menina e à noite você vê a menina no rolê, você finge que nem conhece. Se são duas pessoas que são assim, ok. Tem pessoas hoje em dia que elas preferem se catar no off, né? Mas, na minha opinião, uma mulher que se submete a esse ridículo, eu falei pra ela, não, peraí. Entendeu? Tipo assim, ainda mais sendo a minha prima. Enfim, não deu o celular pra ela, a gente continuou lá no açaí, depois que terminou o açaí, nós pagamos, e aí a gente tava subindo pra poder, falei assim, vamos passar no mercado, que a minha mãe queria fazer canjica, eu falei pra ela que eu ia comprar o leite condensado. Aí ela, vamos, aí a gente entrou no mercado, comprou o leite condensado e ela não parava de falar dele. Que não sei o que, ele, não, e teve um dia, que isso, que aquilo, e não parava de falar dele. Eu virei, eu falei assim, eu já entendi, Carla. Eu já entendi. Aí ela me dá meu celular agora. Eu falei, eu não vou te dar seu celular enquanto você não passar na frente dele. Pra ele ver que você nem viu a mensagem. Pra ele ver que você não é uma pessoa oferecida. Entendeu? Que você não é qualquer uma. Aí ela, mas eu quero ser qualquer uma. Eu falei, não, cara. Aí ela, caramba, mas deixa eu ser qualquer uma. Eu quero ser qualquer uma. Eu quero que ele me use e jogue fora, não tem problema. Eu falei, não vou deixar. Não vou deixar. Aí, beleza. Aí, depois que a gente saiu no mercado, ela toda ansiosa, né? Vamos subir logo, que não sei o que. Não. Eu falei assim, ele nem vai estar lá mais na oficina, fica vendo. Ela falou, vai sim, que ele deveria estar arrumando a moto dele. Eles não saem de lá. O grupinho deles tudo, não sai de lá, que não sei o que. Não. Aí eu fiquei, ai, meu Deus. E a gente subiu na rua. Aí, nessa que a gente subiu a rua, ela olhou de longe, né? Porque a moto do lobo era azul com branca. E a moto do outro era dourada, eu acho. Tipo, um amarelo meio dourado, sabe? E aquelas motonas. Ela colocou a mão assim no meu braço, o lobo tá ali. Aí eu, tá, e daí? Quer passar do outro lado da calçada? Aí ela, não. Quem tinha que estar com vergonha era você. Aí eu não tô com vergonha, cara. Obviamente, tipo, nossa, que mico. Mas eu não vou ficar me importando, porque eu... Ah, pelo amor de Deus, né? Aí ela, cara, porque você é assim? Eu falei, porque você é assim, fica babando o ovo desses caras. Pelo amor de Deus, Carla. Aí ela, não, vamos passar na frente da oficina pra ele me ver. Aí eu, ai, meu Deus. Aí, beleza, a gente passando na frente da oficina. Aí ela passou assim, ó. E eu querendo dar um murro na cara dela, tipo assim, para de olhar pra ele, cara. Só que ele tava lá dentro e o lobo tava saindo, conversando, tipo, ele tava conversando com o cara lá de dentro e tava saindo pra fora, sabe? Aí, bem na hora, ela passou olhando. Só que o Léo, que era o que ela já tinha pegado, tava lá dentro. Aí ela olhou assim, continuou olhando. Aí eu olhei assim, aí o lobo tava, tipo, saindo assim, tipo, bateu o olho em mim, bateu o olho nela, bateu o olho em mim de novo e eu desviei o olhar, tipo, não continuei olhando. Eu olhei, tipo assim, tipo, questão de 1 segundo só pra ver pra que ela tava olhando. E aí eu vi ele saindo, eu ouvi, né, eles conversando, ele saindo da oficina, e aí tinha calçada assim, aí ele veio na calçada e eu tava passando, tipo, aqui assim, sabe? Aí, bem na hora eu olhei assim, ele olhou pra mim, e aí eu desviei o olhar. Aí eu olhei de novo, aí ele olhou pra Carla e olhou de volta pra mim. Foi isso que eu vi. E logo depois eu desviei o olhar na hora. Continuei olhando aqui pra frente, ó, subindo bem plena. E a Carla olhando lá pra dentro. Aí eu falei assim, eu vou te matar se você não for de olhar lá pra dentro. Anda mais rápido agora. Aí ela assim, eu tô vendo aonde meu gato tá. Aí eu, que seu gato... Ai, meu Deus. Vamos logo pra casa que eu tô com sede. A gente deveria ter comprado uma água. Aí a gente continuou andando. Ela falou, você viu? O lobo ficou olhando. Eu falei assim, é óbvio. Ele deve estar pensando, se ele lembra, né, que aquele dia ele tava com a mente em outro lugar. Bastante, né? Não, como que faz? Assim. Bastante isso aqui. Aí, se ele lembra de mim, ele deve ter pensado, ah lá, a menina que ganhou flores do careca barrigudo e achou que era de mim.
Aí ela, não, ele não deve estar pensando isso. Aí eu falei, não, Carla, não, ele deve estar pensando, ah, o amor da minha vida passando, que menina linda, vou casar com essa menina, olha como se veste bem. Eu tava com um chinelo havaiano, um shortinho preto simples, uma regatinha branca, entendeu? E um coque no cabelo, que tava um sol de rachar, menina, tava 34 graus. Aí eu falei, aí ele olhou pra minha cara e falou, olha lá que linda, maravilhosa, nunca fiquei com uma dessa. Tão linda essa menina. Você é tapada mesmo, né? Você cria cada fico na sua cabeça. Aí ela falou, cara, eu vejo que ele te olha. Ele não olha assim pra mim. Aí eu falei, ah, deve ser porque você deu pro amigo dele? Aí ela, cara, a tua boca falar pra tu. Quando tu morrer é um pra tua língua e outro pro teu corpo. Um caixão, porque assim, tu não me poupa. Entendeu? Eu falei, não poupo mesmo. Porque tu é sem noção. Tu quer ficar com fama de que pior do que tu já tem. Ela falou, eu não tenho que fama. Eu falei, rodada. Os nossos primos mesmo falam. Pô, tu não deixa passar um batido. Pega o grupo todo. Aí ela, ai, mas eu sou solteira, né, amor? Aí eu, tá namorando, né, amor? Tá namorando. Ela, eu nunca namorei. Eu falei assim, ai, o André lá, que tu namorou, que tu apresentou pra família toda, e uma semana depois tava com o outro. Aí ela, mas aquele ali, ele era muito bobinho. Aí eu falei, ai, Carla. Aí ela, eu sou assim mesmo, minha filha, eu sou foguete, eu gosto do negócio, entendeu? Eu sou igual a minha mãe. Eu falei, eu sei que tu é igual a tua mãe. Ela, tu é igual a tua mãe, bobinha. Aí eu, minha mãe é bobinha por quê? Ah, sua mãe é toda bobinha, né, minha filha? Sua mãe casou virgem com teu pai, né? Aí eu falei, casou virgem não, cara, já tinha minha irmã. Ela, não, você entendeu. Foi o primeiro dela, coitada. E vai ser pro resto da vida, nunca viu outra rola na vida dela. Aí eu falei assim, ai, Carla, olha, falar pra você, é melhor do que ver 300, Carla. Melhor do que ver 300 na vida e não achar uma pra casar. Você não acha, não? Aí ela, você tá falando de quê? Você tá falando da minha mãe? A minha mãe não viu 300 ainda não, minha filha. Já deve ter visto uma 100. Daqui a pouco ela acha. É melhor ela não achar ninguém mesmo não. Porque uma vez ela colocou um cara dentro de casa que não foi muito legal, entendeu? Eu falei assim, pois é, entendeu? O que eu tô falando. Tu quer falar de mim que eu sou virgem demais. Tu quer falar da minha mãe que casou virgem. Mas tu, meu amor, tu tá indo no caminho da tua mãe. Aí ela, é um ataque de tias? É pra atacar as tias? Vamos atacar as tias. Eu ataco tua mãe, tu ataca a minha mãe. Tu quer me atacar também? Aí eu, não, Carla, não. Vamos deixar pra lá esse assunto, né? Ela, dá meu celular aí que eu vou responder ele sim, que eu vou ir lá sim. Se ele me chamar pra dar, eu vou, porque eu quero. É a minha intenção. Eu sou mulher, mas eu tenho vontade, entendeu? Eu tenho que fazer a mesma coisa que o homem faz. Agora quem vai fazer sou eu também. Agora quem vai fazer, eu vou falar assim, brota aqui na minha casa, no meu abatedouro. Vou dar pra ele, vou falar tchau, obrigada, sai daqui, vou bloquear. Aí eu assim, tu paga meu pau pra esse cara. Tu paga meu pau, você lembra as bolas dele. Se ele falar assim, vem aqui agora, tu vai. Se for lá na oficina, tu vai. Aí ela, vou mesmo. Eu vou mesmo. Aí eu assim, ai, Carla, jura? Ela me dá meu celular. Aí a gente tava na frente do portão da minha casa, né? Eu peguei o celular, eu falei, toma, Carla, toma, sua otária, responde aí. Aí ela pegou o celular e começou. Aí eu entrando em casa, guardando o negócio que eu tinha comprado. Aí eu fui limpar o balcão que tava sujo. E ela aqui no celular, digitando. Ela virou pra mim e falou assim, ele não me responde mais. Eu falei, não. Não, amor. Tu já tá dessa. Deixa o cara respirar. Tu viu que o cara tá ocupado lá. Ela falou assim, esses meninos não fazem nada da vida. Tá ocupado de quê, Vitória? Eu falei assim, como assim eles não fazem nada da vida? Ela, não, eles fazem, né? Mas o que eles fazem não ocupa tanto tempo assim. Eu falei, o que eles fazem? Aí ela, eu falei, opa, moto? Ela, lógico que não, né, Vitória? Aí eu falei, ah tá, que eles vivem de moto? Ela, sei lá o que eles fazem. Aí eu, Carla, se tu for presa, eu não vou te visitar não, hein? Eu sou menor de idade ainda, eu não consigo te visitar não, hein, Carla? Você não vai presa não, pelo amor de Deus. Entendeu? Minha mãe acaba com a nossa amizade, nunca... Meu pai, então... Meu pai, ele faz questão de te deixar lá, ele piora a tua situação, você sabe, né? Não adianta ter tio policial não, ele vai piorar a tua situação, ele vai falar assim, essa aí eu nunca vi na minha vida, não é da minha família, deixa ela aí. Não inventa de ser presa. Aí ela, para de ser louca. Eu falei,
Daqui a pouco tá apaixonada pelo menino, o menino tá usando você, né? De aviãozinho pra fazer as coisas, aí lascou. Aí ela, você nem sabe o que ele faz, Vitória. Eu falei, boa coisa não é pra você não querer me falar. Continuação da história, filhas. E aí, beleza, ela ficou lá, né, comigo a tarde toda. A gente conversando sobre várias coisas, aí o celular dela, plim, aí, adivinha quem era? Pois é, o Jurandir. O Jurandir não, né, que ele era um gato. Mas era ele. Aí, beleza. Aí ela pegou e falou assim, ele me chamou pra ir lá. Aí eu olhei pra cara dele e falei, você não vai ir, né? Aí ela, o que tem, cara? Eu falei assim, Carla, já vai dar 6 horas da tarde. Daqui a pouco a sua mãe vai chegar, ela não vai te encontrar em casa, ela vai te procurar aqui na minha casa e eu vou falar o que pra ela? Aí ela, é rapidinho. Aí eu falei assim, rapidinho quanto tempo, meu amor? 3 minutos? 10 minutos? Meia hora? Aí ela, meia hora não é uma máquina, né, meu amor? Eu falei, mas você tá elogiando tanto? Aí eu falei assim, não dá pra mim te acobertar hoje não, viu, meu amor? Que daqui a pouco meu pai tá aqui, porque hoje é dia do meu pai ficar aqui à noite. Então não dá pra mim te acobertar, não. Aí ela falou assim, então eu vou amanhã. Eu vou vir pra cá e daqui eu vou pra lá. Eu falei, pra lá na onde? Na oficina? Você vai na oficina? Aí ela, não sei. Ele falou assim, tô aqui na oficina, cola aqui. Aí eu falei, fala que não dá hoje, né? Outra, sua mãe passa lá na frente na hora que ela tá vindo. Fala que não dá hoje. Aí ela, vou falar que eu vou amanhã. Eu falei, pergunta se pode ir na casa dele. Você já quer ir mesmo? Se oferece. Ela, ué, não era você que tava falando pra ser difícil? Eu falei, não, só fala assim, hoje eu já não consigo mais. E ver o que ele fala. Aí ela, mas se eu falar isso, ele não vai me querer mais. Eu falei, aí meu amor, se ele não te querer, não era nem pra ele ter tido acesso a você, se ele é esse tipo de pessoa, tá? Que aí ele quer dar um agora, não encontra você, e aí ele não te quer mais, que isso? Aí ela, mas ele vai atrás de outro. Eu falei assim, aí ele é um nojento. Aí ele é um nojento, né? Em 24 horas vai comer 2, que é isso? Aí ela, você tá vivendo em que mundo, Vitória? Tipo, isso é normal. Aí eu, isso é normal? Aí ela, sim, normal. Aí eu, você já em 24 horas? Aí ela, sim. Aí eu, olha, não me conte detalhes, não quero saber não. Fala pra ele que amanhã você tá disponível. Aí ela, não nessa linguagem, né, Vitória? Eu falei, sei lá, fala assim, hoje eu não consigo, pô, sei lá. Aí ela mandou, então, bebê, hoje eu já não consigo mais, porque eu tenho que fazer uns bagulho pra minha mãe. Mas, se for amanhã à tarde, eu estou disponível. E você vai estar ocupada amanhã, bebê? Ponto de interrogação. Enviou. Aí eu fiquei assim, você fala muito feio. Aí ela, melhor do que falar igual você. Então não, né, que você não ia usar nenhum então. Você ia falar assim, não estou disponível no momento, volte mais tarde. Aí eu falei assim, vai a merda, Carla. Aí ele não respondeu e o meu pai chegou em casa, gente. Nessa que meu pai chegou junto com a minha mãe, né? Nessa que meu pai e minha mãe chegou, falaram com ela e minha mãe falou assim, acho que a sua mãe já chegou. Aí a gente viu ela no ponto de ônibus, desceram no ponto de ônibus. Aí ela pegou e falou assim, sério? Já vou pra casa já. E ele não tinha respondido. Aí ela, beijo, amanhã eu vou vir passar a tarde com você. Aí minha mãe, todo dia juntas? Aí eu falei assim, né, só segunda e terça que ela me abandonou. Mas ela falou que amanhã vai ficar aqui em casa. Aí minha mãe falou assim, eu vou fazer canjica, depois você vem aqui comer, tá? Aí ela, tá bom, tia, obrigada. Despediu de mim e ela falou assim, qualquer novidade te mando print. Eu falei assim, tá bom. Aí ela foi pra casa. Aí quando foi mais ou menos umas 11 horas, gente, eu já tava caindo de sono. Eu tava assistindo uma série e eu tava caindo de sono. Aí meu celular apitou, ela me enviou mensagem, mas eu acabei dormindo. Beleza, quando foi no outro dia eu acordei com a mensagem. Era uma foto, ela na casa dele. 11 horas da noite. Ela mandou assim, errei, fui moleca. Eu falei assim, que isto? Aí ela, dormi na casa dele. Falei, né, eu não tô acreditando. Aí ela falou assim, vou te buscar pra você passar a tarde aqui comigo. Eu, oi? Aí ela, sim, seus pais não vão estar em casa? Aí eu mandei assim, primeiramente, bom dia. Segundamente, que mundo você acha que a gente tá vivendo? Que você acha que eu vou subir aí no morro?
Porque eu morava no morro, mas eu não morava lá em cima, né? Onde acontecia todo o furdunço. Eu falei, não vou, amor. Aí ela assim, toma banho e se arruma que daqui a pouco eu tô indo aí te buscar. Eu falei, não, amor, eu não vou ir. Ela falou, você vai vir sim, porque eu já falei que você ia vir. Aí eu fiquei assim, mano, em que mundo ela tá vivendo? Eu não passava nem Wi-Fi pensando, como assim eu vou subir o morro? Ela tá maluca? Aí, beleza, né? Fui tomar meu banho, gente. Coloquei um shortinho bem espiripiri. Coloquei uma regatinha fininha, assim, preta, colada no corpo. Uma havaiana do pé. Lavei meu cabelo, então o cabelo tava, tipo, escorrido, molhado. Penteei, passei um protetor solar na cara e coloquei um óculos. Eu falei, bom, se ela vir, é isso que eu tenho pra entregar. Provavelmente o menino não vai estar na casa e ela quer que eu passe a tarde lá com ela na casa dos outros ainda. Que eu não tô entendendo ela. Porque ela não tinha me explicado, mas na minha cabeça era isso. Aí, daqui a pouco, chega ela no portão. Com o sorriso daqui a aqui, ó. Aí eu assim, como que você conseguiu dormir na casa dele? Ela falou assim, eu pedi pra minha mãe. Eu falei, hã? O que você pediu pra sua mãe? Ela, pra me dormir na minha amiga. Aí eu, sua mãe deixou? Ela deixou. Aí eu, mano, a tia é muito de boa. Aí ela, vamos? Aí eu, é sério que você tá querendo que eu suba o morro? Ela, sim. O que tem demais? A gente vai ir pela parte de trás, ninguém vai ver a gente, não. Aí eu sei, se a gente dá de cara com algum dos nossos primos. Aí ela, nossos primos não andam com esses moleque, entendeu? Nossos primos é ralezinho perto deles. Eles é outro nível. Aí eu, mas eles vão tá lá. Aí ela, não, eles não vão tá lá, fica de boa. Aí você tem certeza? Ela, sim, você só vai passar a tarde lá comigo, porque eu tô lá. Eu falei, vou trazer minha prima pra ficar aqui comigo. Mas antes dele chegar, a gente vai embora, só pra você conhecer lá mesmo. Você vai ver, parece que é outro bairro, tipo assim, é outro mundo, sabe? É diferente. Aí eu, sei. Aí beleza. A gente começou a subir. Deu a volta no morro pra gente poder ir por trás, assim, que era onde tinha, tipo, como eu posso dizer? Um córrego, sabe? Não é um rio, é tipo um córrego que tem. E aí a gente deu a volta nele pra gente... É bem feio essa parte, inclusive, cheio de lixo, enfim. A gente deu a volta nesse córrego pra gente poder chegar lá na parte de cima, né? Aí, nisso que a gente chegou, era uma casa, tipo, não chegava a ser... Era uma casa, tipo, de 2 andares. E aí, embaixo tinha um salão de cabeleireiro. E aí você entrava dentro do salão de cabeleireiro que tava lotado. Eita caralho! Que tava lotado de homem, inclusive. Eu não sabia que era ali. Tipo, eu fui me aproximando e eu não olhei no rosto de ninguém, obviamente. Ela só falou, entra aqui. E ela foi na minha frente, eu olhei meio assim e tinha um povo no salão. E você entrava nessa garagem, que era o salão de cabeleireiro. E aí quando você entrava aqui tinha um portãozinho, você passava no portão e subia uma escada. Era assim. Aí eu peguei e falei assim, meu, quem é esses moleques que estão aí? Ela falou assim, ele tem um salão de cabeleireiro. Eu falei, você falou que ele não trabalhava. Aí ela, não, é que ele tem sociedade com o irmão dele. O irmão dele que corta cabelo e ele investiu no salão. Aí eu, entendi. Aí ela falou, e aí os moleques ficam tudo aí no salão, é igual lá na oficina. Eles passam, tipo, o dia inteiro aí, eles colocam música, fica bebendo copão, é, tipo, uma vibe legal aí. Aí ele me traz pra cá, e aí eu fico aqui em cima na casa dele, e aí quando ele chega, a gente desce lá pro salão, ficou ouvindo música, conversando com os moleques, e assim. Aí eu fiquei, e cadê ele? Aí ela falou assim, não, ele falou que ia ir buscar a moto dele, que a moto dele tava na oficina. Eu falei assim, você veio de quê pra cá? Aí a gente tava subindo, né? Ela tava abrindo o portão da parte de cima. Aí ela, entra. Aí eu falei, ele não tem mãe, não? Ela falou assim, não, mora só ele, o pai dele e o irmão dele. Aí eu, putz, casa só de homem. Aí ela, pois é. Eu falei, por isso que ele traz um monte de rapariga aqui. Ela, Aí eu, verdade, eu falei, mas o pai dele tá aqui? Ela falou, não, o pai dele tá preso. Eu falei, entendi.
deixa meu pai saber que eu tô na casa de um preso. Deixa só ele descobrir. Aí ela pegou e falou assim, não, e deixa o preso descobrir que seu pai é policial, né, amor? Continuação da história, gente. E aí, beleza. Aí ela falou assim, quer suco, amiga? Eu falei assim, meu, tipo assim, pra que eu topo as suas ideias? Eu tô totalmente desconfortável aqui, com medo de a qualquer momento. Lá embaixo tá cheio de homem. Aí ela, mas eles estão num salão pra cortar o cabelo. Tipo assim, você viu? Eles nem falou com você. É normal. Aqui todo mundo entra e sai o dia inteiro. Aí eu, qual deles é o irmão deles? Tipo, você nem me apresentou, tipo, ó, essa aqui é minha amiga. Gente, literalmente, a gente subiu assim, vou explicar pra vocês. Tem um córrego, e aí a gente deu a volta nesse córrego pra gente não passar pelos becos, que é onde os meus primos ficam. Tipo assim, onde tem as casas, onde tem as ruas, onde tem quadra de futebol, onde tem parquinho, onde tem escola, entendeu? Tipo, assim. E aí é literalmente uma favela só que são dois, como se fosse dois bairros em uma favela só, entendeu? Porque, tipo, é muito grande. E é dividido por bairro, entendeu? Porque não tem como ter uma localização fixa, tipo, é rua tal. Não tem como, entendeu? Então, tipo, é bairro tal número que lá é localizado. E aí a gente passou por trás desse córrego e a gente já saiu praticamente quase na frente da casa dele. Quando a gente chegou na frente da casa dele, já eram os moleques lá na frente. Ela só pegou na minha mão e falou, vem, amiga. E a gente foi entrando. Eu só fiz, tipo assim, tipo, oi pra todo mundo, sabe? Quem me olhou, tipo, fez oi, mas eu vi que me olharam, tipo, sabe? Tipo, com uma certa maldade, podemos dizer assim. E aí eu não gostei disso, tava me sentindo desconfortável. Pô, tu me leva pra... Olha que sem noção. Tu me leva pra casa de um cara que o cara nem tá em casa, tu leva a amiga dele que tu dormiu, que tu tava 4 meses sem falar com ele, entendeu? Aí ela falou assim, ai, eu já trouxe a Laísa aqui. Eu falei, mas a Laísa, meu amor, se ela veio, problema dela. A Laísa é uma amiga dela, né, que... Eu falei pra vocês que eu conheci ela no rolê. Aí eu falei assim, mas é problema dela, meu amor. Eu sou eu, ela não precisa ficar desconfortável. Eu falei, daqui a pouco ele vai chegar, eu vou estar aqui sentada no sofá dele. Não, eu quero ir embora. Ela falou, para de ser chata, Vitória. Pô, ele falou que ele vai vir mais tarde, a gente bebe uma e tal. Eu falei, eu não vou beber. Mano, em que mundo você tá achando? Já é 2 horas da tarde, minha filha. Porque quando eu acordei, era meio-dia, ela demorou 2 horas pra chegar na minha casa. Eu falei, já é 2 horas da tarde, a minha mãe chega às 6 horas em casa, a sua mãe chega às 6 horas, o meu pai... Hoje meu pai não vai chegar à noite, né, que ele vai fazer plantão, que ele foi trabalhar à tarde, mas mesmo assim, amor, mesmo assim. Aí eu falei, e fora que aqui é um salão, né, qualquer momento nossos primos podem aparecer aqui. Ela falou, não, cara, eu tô falando, nossos primos... É outro ciclo de amizade. Eles cortam cabelo em outro salão, em outra barbearia. Não é assim, Vitória. Aí eu fiquei tipo... Aí beleza, ela quer suco? Aí eu falei, não, quero água. Ela pegou água pra mim. Aí daqui a pouco eu ouvi os moleques, tipo, o barulho do chinelo, assim, sabe? Tipo, subindo a escada. E eles dando risada, tipo, os moleques dando risada. Eles falando, tipo assim, caralho, mano, que não sei o que, ele caiu. Falando de algum moleque que tinha caído, pelo que eu entendi. E eles rachando o bico, tipo, e subindo a escada. Aí nisso que subiu a escada, eu tava com a Carla veio com o copo da água pra mim, né? Me deu, na hora que eu peguei o copo assim, que eu levantei, peguei o copo, que eu olhei. Eu falei, não. Quem que era? Lobo. Aí ele, tipo, riu assim, olhou assim pra gente. Aí ele não falou, tipo, boa tarde, oi, tudo bem? Ele não falou nada, ele continuou rindo do que o amigo dele falou e passou reto. E, tipo, quando você entrava assim, era meio que uma sala e uma cozinha dessas americanas, sabe? E aí os quartos era, tipo, do lado aqui. Vou explicar pra vocês. Entrava aqui numa escada e aqui era a sala, aqui era a cozinha e aqui era os quartos. Entendeu? Aí você vinha aqui tinha uma sala, tinha um balcão, dividindo aqui a cozinha, e aí aqui tinha 2 portas, assim, que era 2 quartos. E aí, gente, ele continuou andando, tipo assim, não deu um oi, não falou com ninguém. Minha prima ficou assim, ó, pra minha cara. E aí ele foi no rumo da cozinha.
abriu a torneira, pegou um copo no armário de cima, pegou a água do filtro e os moleques continuou falando. Só que tinha mais 2 meninos com ele, né? Esses 2 meninos falaram assim, boa, boa. Aí a minha prima, boa tarde. Não, minha prima falou, boa. Aí eu falei, boa tarde. Só que ele não falou com ninguém. Eu fiquei assim, nossa, que menino mal educado. Aí, beleza, ele tomou a água e continuou rindo do que os moleques continuam falando, porque eles continuaram no assunto. Aí um dos moleques virou e falou assim, ué, cadê o Leozinho? Aí a minha prima pegou e falou assim, ele foi buscar a moto na oficina. Aí ele falou assim, hã? Aí olhou pra cara do Lobo, né, e fez, hã? Aí o Lobo, qual foi, mano? Ele manda nós vir no bagulho, nem ele tá aqui, tio. Esse moleque é muito louco. Aí ele continuou andando, foi até o sofá. Tipo, ele veio, passou aqui na minha frente, mas, tipo, nem olhou na minha cara. Deu a volta e eu tava sentada no sofá, né? Deu a volta e sentou no sofá. Pegou o controle, ligou a televisão e, tipo, largadão assim no sofá, sabe? E continuou falando, tipo, mano, e aí aconteceu isso, nananana. E os três continuou conversando. Como se eu e a minha prima não estivesse naquele ambiente. Mas eu entendo, por quê? Porque eles deveriam ser acostumados todo dia a ter uma diferente ali, entendeu? Só que eu pensei assim, eu não tô me sentindo confortável com essa situação, gente. Eu e minha prima aqui, esses 3 meninos aqui, Aí eu mandei no celular da minha prima, quero ir embora. Aí ela, tu tá maluca? Tu não sabe quem é que tá aqui, não? É ele. Aí eu mandei, não me interessa, pode estar o Papa, não estou me sentindo confortável, eu vou embora. Aí ela mandou, tá bom, só espera o Léo chegar. Aí eu falei, ok. E aí sentei no sofá, ele tava lá num canto, eu sentei no, tipo, bem assim no canto desse lado e fiquei mexendo no meu celular aqui. Aí, gente, na sala tinha ar-condicionado, né? E aí ele pegou e falou assim, ô, só que eu não olhei, porque eu continuei mexendo no celular. Aí eu ouvi um ô. Aí ele, ô menina. Aí eu olhei assim, aí eu, é comigo? Aí ele, sim, faz favor pra mim. Pega esse controle aí pra mim, por favor. E tinha um móvel, tipo, redondo na nossa frente, tipo uma mesinha. Aí ele falou assim, pega pra mim o controle, por favor. Aí eu olhei pra mesinha, eu falei, esse? Aí ele, sim. Aí eu peguei o controle assim, né, do ar. Entreguei pra ele, ele pegou, ligou o ar e ele falou, carai, mano, tá calor hoje. Cê é louco, tio, tá calor. Aí os moleques falou assim, mano, nós podia ir lá no bagulho da casa com piscina, né? Aí ele falou, será que amanhã vai tá calor? Porque assim, hoje no papo, tô com disposição não, mano. Tô desde ontem virada arrumando essa porra dessa moto, mano, que não sei o que, e conversando, né, com os moleques. Aí, gente, ele pegou, tipo, fez assim, sabe quando você senta meio com as pernas, tipo, com os braços assim, ó, tipo assim, sabe? Aí ele olhou assim pra mim, e sabe quando você sente a pessoa te olhando de cima a baixo? Eu aqui no cantinho, mexendo no celular aqui, quietinha. Só que ele veio mais pra frente assim, aí me olhou, aí ficou me olhando assim de cima a baixo. Aí, sabe quando você sente um clima que fica todo mundo em silêncio? A minha prima observou que ele olhou e os moleques também viu que ele olhou. E nisso os moleques começou a querer dar risada. E a minha prima tava tipo assim, quieta. E aí ele me olhou de cima a baixo assim, ficou olhando pra minha cara. Aí olhou pros moleques, ele... E fez assim, sabe, pros moleques, tipo, qual foi, tio? Aí ele pegou e falou assim, mano, nós podia lavar a moto, né? Aproveitar esse calorzão. Aí os moleques, ah não, tio, ah não. Chega, não quero mais ver moto não, tio, que não sei o que. Aí ele, né? Aí ficou um silêncio, assim, por uns 5 minutos. Foi a última coisa que eles falaram. Eu continuei mexendo no celular e minha prima me mandou mensagem. Ele tava te olhando. Aí eu li a mensagem assim, aí eu olhei pra ela. Aí eu fiz assim, tipo assim, ó. Aí beleza, não respondi ela, só revirei o olho. Aí quem chega? Léo. Aí o Léo, chegou, parceiro, que milagre. Aí tocou na mão do amigo dele, tocou na mão do outro amigo dele. Aí veio, falou, e aí, suave? Tocou na minha mão
e foi nele, tocou na mão do lobo, né? Aí ele pegou e falou, aí o lobo falou assim, qual foi da fita? Tu manda nós vir e não tá em casa? Não entendi. Só tá teu irmão lá embaixo e as minas aqui em cima. Aí ele virou e falou assim, inclusive, essa aqui é a Carla. Continuação, filhas da história. Aí ele veio e falou assim, essa aqui é a Carla. Aí virou e falou, Carla, você já conhece os mano aqui, né? Você já é de casa. Aí a Carla já. E essa aqui é a... Aí virou pra cara dela assim, aí ela falou, a Vitória, minha prima. Aí ele falou assim, prazer, Vitória. Aí deu a mão assim, falou assim, eu sou o Léo. Não tava aqui na hora que você chegou, provavelmente, que eu fui buscar minha moto, que, mano, é só BO na minha vida, mas prazer. Aí eu fiz assim, tipo, peguei na mão dele e fiz, prazer, Vitória. Aí fiquei quieta, né? Aí ele pegou e falou assim, esses aqui são os meus amigos. Aí falou o nome do amigo dele, Dieguinho, fulano, e esse aqui é o Lobo, conhecido como Lobo, né? Que todo mundo conhece assim, ainda já é acostumado, mas o nome dele é João. Aí eu virei pra ele que tava do meu lado, eu, prazer. E tipo, com a cara fechada, né? Porque eu estava desconfortável. Aí ele pegou e falou assim, o que vocês bebem, meninas? Aí eu falei assim, não, eu não bebo nada, eu já vou embora. Aí ele, acabou de chegar, já vai embora, a festinha vai começar agora. Eu fiquei assim, gente, vocês sabem que dia a gente está? A gente está numa quinta-feira, 3 horas da tarde. Aí ele assim, festinha vai começar agora, baby. Aí eu falei, não, daqui a pouco minha mãe vai chegar em casa. Aí ele, vixe, brecada pela mãe. Aí ele, quantos anos você tem? Aí eu olhei assim pra cara da minha prima. Aí ele, quantos anos você tem? Aí eu falei, melhor não falar não, né? Aí ele, por que não? Aí a minha prima falou. Aí ele falou, de boa. Aí ela falou, não, ela ainda vai fazer. Aí ele pegou e falou, é. Aí ele, então eu entendo a sua mãe te brecar. Mas não muda nada não, a tua prima tem também, não é? Ela falou, não, mas eu vou fazer esse ano. Ela vai fazer esse ano. Aí ele assim, pô, então tu ainda tá na escola. Aí eu falei assim, é meu último ano. Aí ele, caraca, tá nas férias, né? Eu falei, tô nas férias. Eu achei ele super legal, gente, porque ele super puxava assunto, sabe? Tipo, tava conversando, porque os outros três... tava cagando pra mim. Pra minha prima, só falava entre eles. Aí ele falou assim, pô, legal, é legal estudar. Tu estuda onde? Aí eu falei, né, o nome da escola. E ele, escola de bacana, né? Escola de quem tem. E tu mora onde? Aí eu falei, aqui no morro. Aí ele, para. Eu falei, é sério? Aí ele, mano, minha tia é professora lá, tá? Escola pra quem tem. Aí o Lobo que tava do meu lado pegou e falou assim, lá só estuda os playboy. Aí eu falei, vocês já estudaram lá? Aí todo mundo começou a dar risada. Ele, nós nem terminou o estudo, Vitória. Quem dirá estudar nessa escola? Aí eu virei e falei, porque vocês não terminaram os estudos? Aí ele, vixe, longa história. Aí eu, todos vocês não terminaram o estudo? Aí um olhou pra cara do outro, sim. Aí eu, quantos anos vocês têm? Aí ele, melhor não saber não, né? Ele me imitou, né, gente? Que eu falei assim, melhor não saber não. Aí ele me imitou falando, melhor não saber não, né? Vamos deixar baixo. Aí ele fez assim com a mão, como se estivesse imitando, sabe? Aí eu comecei a dar risada. Aí ele pegou e falou assim, pô, mas a tua mãe, vamos no que é, né? Vamos na transparência, na sinceridade, que aqui nós está pra ajudar. A tua mãe é de te brecar? Aí eu olhei pra cara da minha prima e a minha prima... Aí ele, já vi que é, né? Tipo, ela breca muito. Aí eu falei, ela breca muito. Tipo assim, se ela descobrir que eu tô aqui, nunca mais sai de casa. Aí ele, por isso que tu estuda na escola assim, então, né? Aí eu, sim. Aí ele, o teu pai. Aí eu já congelei assim, né? Aí eu, meu pai é pior. Aí ele, eu falei, mas ainda tem a vantagem que meu pai trabalha um dia de dia, um dia à noite, sabe? Tipo, ele trabalha muito. Aí ele falou, então é mais de boa. Aí ele falou assim, mas que hora que ele chega mais ou menos? Aí um dos amigos dele pegou e falou assim, pô, tu quer o CPF da menina também?
Aí não, pô, aqui nós não é na transparência, nós não ajuda todo mundo, nós precisamos saber que aí deu o horário, nós bota tu na moto, minha filha, e te leva pra casa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, piorou, pelo amor de Deus. Eu falei, ela não te falou quantos primos nós tem, não? Só contando com a mãe dela, eu tenho 6 tios e tias. Contando com a mãe dela. Então, tipo assim, a gente tem muitos primos. Aí ele, né? Mas fica tranquila, que aqui na favela é todo mundo, ó, com a gente, em relação a gente, ninguém não é nem louco de abrir a boca. Aí eu, por quê? Ele, você tá com o pai, filha. Você não conhece isso aí não, o lobo? Pô, tu tá com o lobo, cara. Vem com nós. Aí eu fiquei assim, vem com nós. Ai, gente, mundos totalmente diferentes, né? Então, tipo, às vezes o que eu falava, eles pensavam assim, ai que menina bobona. E o que eles falavam, eu pensava, ai que menino bobão. Aí ele pegou e falou assim, vem com nós, pô. Eu falei assim, minha mãe chega lá por volta de umas 7 horas da noite. A mãe dela chega às 6. Ele falou, pô, mas a mãe dela eu já sei que é de boa. Não é de hoje que nós se conhece. Aí todo mundo, tipo assim, não é de hoje que se conhece. Aí eu comecei a dar risada, né? Aí eu peguei e falei assim, tô sabendo. Aí ele, é tu, né? Que fica com ela no espírito landareiro, só passando lá na frente da oficina. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí o lobo pegou e falou assim, é vocês também, né? Que tava na balada esse final de semana. Aí eu virei assim, aí ele, lá na 10. Aí eu, sim. Aí ele, eu lembro. Aí eu, você lembra? Aí ele, lembro. E deu um sorriso assim, tipo, Aí o Léo assim, por quê? O que tem? Elas estavam lá, nem vi elas. Aí a minha prima pegou e deu um tapa nele assim, né? Porque quando você me vê no rolê, você finge que não me conhece. Aí ele, ai, bebezinha, desculpa. E foi abraçar ela assim, e ficou beijando na boca dela assim. Aí eu continuei falando aqui com o lobo, né? Aí eu peguei e falei assim, desculpa, tá? Eu tava, tipo, muito louca. Aí ele, mas e aí, gostou do drink das flores lá do Coroa? Aí eu, não, odiei, cara. Aí ele, mas por que tu achou que foi eu, cara? Eu falei assim, porque essa louca da cabeça ficou falando que era você. Aí ele, ela é doida? Aí eu falei, ela é doida. Ela ficou falando que vocês estavam olhando. Eu falei, vocês? Pra ele não achar que eu tava criando a fica, entendeu? Aí eu falei assim, ela achou que vocês estavam olhando. Eu acho que porque ela já pegou o Léo, ela achou que poderia ser pra ela. Não foi pra ela, ela achou que poderia ser pra mim. Inventei uma história nada a ver, amor. Que eu também não ia sair por baixo, né? Aí ele falou assim, faz sentido. Mas quando tu agarrou aqui no meu braço, eu fiquei tipo assim, que louca. Aí eu falei, eu imaginei, desculpa. Ele, não, imagina. A gente riu a noite toda disso, tipo, foi muito engraçado. É que esses malucos não lembram, é que ele estava chapadão. É que eu não sou muito de beber, tá ligado? Eu sou mais de ficar no... Eles não, eles bebem muito. Aí eu, entendi. Ele falou, e você, bebe? Aí eu falei, tipo assim, acho que foi a primeira vez que eu bebi. Ele, a primeira vez que você bebeu bebida alcoólica na sua vida? Aí eu, sim. Ele, não é possível. É sério isso? Aí eu, sim. Aí ele, eu tô chocado. Nunca conheci uma pessoa que demorou tanto tempo pra conhecer a felicidade. Aí eu falei assim, felicidade? Aí ele, né, pô. Tu tem que ter um momentinho de lazer ali. Aí o Léo pegou e falou assim, um momentinho não, né? Nós tem todo dia um momento de lazer, porque todos os dias nós tá como? Aí o Lobo pegou e falou assim, eu não, né? Eu só fico aqui no meu base, tá ótimo. Agora vocês que ficam chapando o Globo aí. Hoje em dia eu sou um cara mais tranquilo. Hoje em dia eu sou um cara de família. Não sou de ficar passando dos limites, não. Agora esses loucos aí, minha filha, só Deus na causa. Aí o Léo falou assim, então vamos descer lá pra baixo, né? A gente pega um combinho pra gente, põe um sonzinho, fica na moral, tranquilos. Aí eu falei assim, eu não vou beber, tá? Ele falou, por quê, poxa? Bebe com a gente. Aí a minha prima falou assim, a
acredita que a primeira vez que ela bebeu na vida dela foi agora esse final de semana? Tipo assim, ela já tinha dado umas bitoquinhas assim, em final de ano, na família. Coisa besta, assim, porque o pai dela e a mãe dela nunca deixou. Mas esse final de semana ela chapou o Lobo. Aí o Lobo olhou pra minha cara e falou: Aí o Léo pegou e falou assim: então, pô, bora beber com a gente. Eu falei: não, hoje não. Continuação, filhas da história. Aí eles falaram assim: vamos descer, que não sei o que. Eu falei assim: olha, eu não vou beber. Se vocês quiserem beber, tudo bem. Mas se eu não vou beber, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Mas eu posso ficar um pouquinho sim, né? Não vou fazer essa desfeita. Aí um dos amigos deles falou assim: nossa, ela fala tão, né? Aí a minha prima falou: ela é nerdzinha. Aí um deles falou assim: pela escola que ela estuda. Aí o Léo pegou e falou assim: desculpa perguntar, qual é a profissão dos teus pais? Porque eles têm que ter profissão, né? Pra eles pagar essa escola. Ou você é bolsista? Aí eu fiquei assim. Aí eu olhei pra cara da minha prima e eu... são médicos. Aí todo mundo... entendi. Eu falei, não, minha mãe é fisioterapeuta, né? Tipo, por essa área, assim. Aí eles... então por isso. Nossa, você mora aqui no morro. Aí eu falei assim, mas que preconceito, né? Achar que quem mora na comunidade não tem direito de ter uma profissão, de crescer na vida, enfim. Que todo mundo tem que ir pro lado errado. Aí eles olhou assim pra minha cara. Aí todo mundo ficou tipo... nossa, como ela milita, né? Eles devem ter pensado, mas ninguém falou. E a minha prima deve ter ficado morrendo de vergonha, que ela ficou assim, ó. Aí, beleza, gente, porque eu tava acostumada a andar com pessoas nerds que falam sobre tudo. Ali era um mundo totalmente diferente pra mim. Apesar de eu morar ali, era diferente, cara. Aí, beleza, aí eu levantei. Aí eles falaram, bora descer lá pro salão. Aí eu levantei, né, do sofá. E aí o Lobo passou por mim, assim. E ele derrubou uma lupa que ele tava, assim, bem aqui nele, assim, na cintura. Um óculos, né? E aí caiu no chão. Aí eu peguei o óculos e fui pra oferecer pra ele, tipo, toma seu óculos. E eu meio que dei uma travada, tipo, Lobo. Não sei, gente, eu não conseguia chamar ele assim, sabe? Eu tinha um certo preconceito de chamar ele com Lobo. Aí eu virei e falei assim, João, seu óculos. Aí ele olhou assim, aí todo mundo... Aí ele... nossa, fazia tempo que alguém não me chamava de João. Aí eu... é o seu nome, não é? Aí ele... é o meu nome, mas ninguém me chama assim. Aí eu... é melhor do que te chamar de Lobo. Aí ele... e qual foi? Qual é o preconceito de me chamar de Lobo? Aí eu falei, não, preconceito nenhum, mas é porque eu sei que é o seu nome. Então, o seu óculos. E eu segurando esse óculos pra dar pra ele. Aí ele pegou assim, me olhou assim, tipo... e aí ele foi descer nas escadas. Aí a minha prima falou, tudo bem por você a gente ficar um pouco? Aí eu falei assim, até tudo bem, mas eu não vou beber. Aí ela... você viu, eles são legais. Aí eu falei, não, do jeito que você falou, parecia que eles eram pessoas anormais. E eu tô achando eles bem de boa. Aí ela, é que também é minha primeira vez tendo esse contato amigável, assim, sabe? Normalmente, ninguém se junta pra fazer os bagulho assim. Eu já vi os moleques aqui no salão, mas eu nunca tive contato de amizade, assim. Eu fiquei tipo, como assim? Ela, depois te explico. E pelo que eu entendi, o que acontecia? Quando ela ia lá, ela ficava lá na casa em cima, ela não ficava junto com os moleques, entendeu? Tipo, deve ter sido a primeira vez que eles chamou a gente pra ficar lá embaixo, entendeu? Porque pelo que eu entendi, toda vez que ela ia, ela ficava lá na casa dele. Tanto que ela já se sentia à vontade, tipo, dormia lá e tudo. Ela não era a primeira vez que ela ficou com ele, né? Então, naquela vez que ela ficou, ela passou a semana toda lá. Então ela deve ter criado essa intimidade. Enfim, gente, aí eu desci. E aí tava uns moleques cortando o cabelo, com um som no último, tipo, tocando funk, assim, sabe? Os moleques cortando o cabelo, aí tinha uns puffzinhos, assim, que a gente foi sentando. Aí eles falaram assim, vou ali na adega pegar uns copão, o que vocês querem beber? Tipo, pra todo mundo, assim, né? Aí eu falei, não, eu não... Aí o Léo falou, tu não vai beber mesmo? Aí eu falei, não. Aí ele, então tudo bem, quer um suco? Quer uma coca? Aí eu falei, pode ser. Aí ele, tá bom, vou trazer pra você. Aí eles foi 3 meninos. O nome de um dos meninos era Diego, o Léo
e o Lobo. Foi os 3 na adega e ficou eu e ela sentada lá num puff, eu mexendo no celular, óbvio, porque eu não conhecia ninguém. Mas, tipo assim, só homem e nós 2 de menina. Tipo, tinha uns 8 homens. Tipo, tinha 5 meninos que foi os que eu conheci lá em cima. E lá embaixo tinha uns mais 4, assim, vai, uns 9, 10 pessoas, vai. Homens, assim, sabe, entrando e saindo do salão. Eles estavam ali bebendo, ouvindo música, conversando entre eles, cortando o cabelo. Um salão, uma barbearia agitada, digamos assim, né? Aí, beleza, eu fiquei ali sentada mexendo no celular. Aí minha prima veio do meu lado e falou assim: fala a verdade, o Lobo é muito gato, né? Aí eu olhei e falei: normal. Aí ela: normal, Vitória? Normal? Ele é muito gato, mano. Ele falando e eu assim, ó. Aí eu falei: mas tu não pega o Léo? Aí ela: pego. Eu falei: ah, o Léo também é bonito. Aí ela: não, mas o Lobo. Aí eu falei: é, os 3 são bonitos, sabia? Os que foram na adega. Os 3 são bastante bonitos, mas assim, normal, não é? Nossa. Aí ela: ah, você tem que ver sem camiseta, minha filha. Nossa senhora, não sei o Lobo como que ele faz, né? Mas o Léo, meu Deus. Aí eu falei: você não tem jeito, né, Carla? Eu falei pra você se dar o respeito e você dormiu na casa do menino e tá aqui até agora. Você tomou pelo menos um banho? Aí ela: tomei, né? Aí eu: e tá com a mesma roupa desde ontem? Aí ela: sim. Aí eu: nossa. Ela: por que você tá me julgando, cara? Você só me julga. Eu falei: porque eu nunca faria isso da minha vida. Aí ela: você nunca faria mesmo, né? Você nunca fez. Eu olhei pra cara dela e falei: olha, quer saber? Eu não vou conversar esse assunto com você aqui não, tá? Aí eles voltaram da adega. Aí eles vieram, me deram um suco e falaram que na sacola tinha mais coisas se eu quisesse beber alguma coisa assim. Aí eu agradeci, aí o Diego perguntou: você não quer beber mesmo? A gente comprou, se você quiser. Eu falei: não, obrigada. Aí eles estavam, 2 deles estavam em pé assim, o Léo puxou um puff e sentou assim perto da gente. Ele falou assim: caraca, tá calor, né? Eu falei: tá, hoje tá muito calor. Aí nós até ia pegar uma casa com piscina, mas esse horário já, daqui a pouco vai o sol embora, nós tinha que fazer esse bagulho cedão, né? Qualquer dia desse nós vai pegar. Aí eu falei assim: ah, legal. Aí ele falou assim: e você, tá no último ano da escola? Eu falei: sim. Aí ele virou pra Carla e falou assim: tu já terminou, né? Aí a Carla: sim, me formei ano passado. Aí ele falou assim: ó, da hora. Aí ela: eu tinha te falado que ia ser minha formatura. Tinha te convidado, inclusive. Aí ele: não lembro. Aí eu fiquei assim: ai, que mico. Ela falou assim: né, mas você parou de falar comigo? Aí ele: vixe, não é com esse papo não, né? Quem parou de me responder foi você. Aí ela virou e falou: não, a última mensagem foi minha. Aí eu olhei pra cara dela, tipo assim: mano, cala a boca, que humilhação. Aí ele pegou e falou assim: ah, foi? Não lembro, mano. Foi mal aí, tipo assim, eu não sou desses bagulho de internet, tá ligado? Ficar no celular e pá, que não sei o que. Meu dia é muito correria, o dia inteiro, mano, o dia inteiro. Parece que não, tá ligado? Que nós fica aqui na moral o dia inteiro assim, parece que nós não faz nada, mas é o dia inteiro eu com esses moleque pra cima e pra baixo resolvendo BO. Aí eu olhei pra cara dele e falei: você trabalha de quê? Ficou esse clima assim. Aí ele: ah, mano, dá uns corre aí, faça uns bagulho muito louco aí, tá ligado? O importante é não fazer dinheiro. Aí eu: entendi. Aí ele: mas e aí, final de semana, qual que é o plano? Vocês vão pra onde? Aí a Carla virou pra cara dele e falou assim: pra onde você chamar? Carla! Aí eu olhei assim, eu falei: eu não vou pra lugar nenhum. Aí ele: por que não? Aí eu falei: porque a minha mãe não deixa, né? Não tem nem como. Aí ela: a gente podia pedir pra você dormir lá em casa, né? Ela falando como se fosse super fácil, né? Aí eu virei pra cara dela e falei: você conhece a minha mãe, Carla? Tipo assim, não tem como ela deixar de novo. Aí ela: ai, por que não? Ou qualquer coisa a gente dá uma fuga. Tipo assim, ela falando pra se amostrar mesmo, que ela sabia que eu não conseguia dar fuga nenhuma na minha mãe. Eu não tava entendendo ela. Aí eu virei assim, aí eu falei: quer saber? Vou nem responder essa louca.
Aí eu falei, não, eu é fora de cogitação. E vocês vão pra onde? Aí ele falou assim, ah, tá ligado, nós é muito louco, mano. Ou nós vai encostar lá na 10 ou nós encosta no baile, tá ligado? Aí depois, nós não sabemos pra onde nós vai. Aí eu, entendi. É, né, esse final de semana eu fui na 10 também, é bem legal lá. Aí ele falou, tô ligado, tô ligado. A Carla que comentou que vocês foram, o mico que vocês passou lá. Aí a Carla, vocês não, né? Ela. Aí eu falei assim, por causa de você, né, gatinha? Continuação, filhas da história. Eu falei assim, por causa de você, né, gatinha? Aí ela falou, por causa de mim? Você que achou que o lobo tava afim de você? Eu olhei pra cara dela. Eu falei, não, ela não tá falando isso, não. Por causa dela, sim, né? Porque ela que ficou criando a fica na minha cabeça e alimentando e ainda dizendo que ele tava me olhando. Ele não tava me olhando porra nenhuma. Eu só tava bêbada mesmo, achando que sei lá. Aí eu olhei assim, aí eu... Será que eu humilho ela agora ou depois? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, o que aconteceu, Léo? Não sei se ela te contou. Eu nunca tinha bebido na minha vida. Tipo assim, de beber mesmo, sabe? Foi a primeira vez. Porque eu falei pra você, minha mãe não deixa eu sair. E aí, nisso... Ela criou uma fic de que o teu amigo tava olhando pra mim. Eu acho que vocês estavam no camarote do lado, não sei. Aí ele, nós estava lá. Aí eu falei, então, ela disse que ele tava olhando pra mim a todo momento, que aí um outro cara me deu drink, flores, e eu acabei achando que tinha sido ele. Foi por isso que eu peguei no braço dele e perguntei se tinha sido ele, né? Por causa dela. Porque ela ficou alimentando isso e eu acabei de uma bêbada. Aí ele virou pra minha cara e falou assim, mas tu tava afim de pegar meu parceiro? Aí eu olhei, não. Aí ele, e por que você foi perguntar então pro cara? Se ele falasse sim, foi eu, o que você ia fazer? Aí eu falei, não sei, não pensei nisso, eu tava muito louca, nem lembro direito. Lembro o que me falam, assim, tipo assim, tava muito louca. Aí ele, mas tu não pegaria o lobo? Aí eu, não. Aí ele, tu não pegaria? Tu é a primeira menina que fala isso na face da terra. Vou perguntar pra tua amiga, Carla, tu pegaria o lobo? Aí a Carla, lógico. E ele, tá vendo? Vamos trabalhar na sinceridade. Aí eu falei, não, eu não pegaria. Aí ele, mano, fala a verdade. Peraí. Lobo, olha aqui. Aí o lobo virou assim e falou, qual foi? Aí eu olhei assim. Aí ele me olhou, aí ele, não, nada não, depois eu falo. Aí o lobo virou de volta pra continuar conversando e ele falou, olha a lata do meu amigo. Tipo assim, eu sou homem, tá ligado? Mas eu falo, mano, o cara é pegador. Ele tem o mel, porque as minas se apaixonam por ele de uma forma que eu não sei te explicar, assim. E o cara é tranquilaço na dele. Ele é a pessoa mais tranquila em relação à mulher. Tipo assim, ele não é aquele cara que fica se amostrando, comedor. Ele é quieto na dele, reservado. O cara nunca trouxe uma mina aqui pra nós. Nunca. Tá ligado? Ele nunca apresentou uma mina, pá. Nunca. Então, assim, ele é quietão na dele. Mas eu falo, as minas é apaixonada pelo cara, mano. Pela lata dele, tá ligado? Aí eu falei, tá, entendi, mas eu não pegaria, não é o tipo de cara que me atrai. Aí minha prima olhou e falou assim, sabe qual é o tipo de cara que atrai ela? Menino, novo, 17 anos, com cara de nerd, com aquele cabelinho de lado de óculos. É esse tipo. Eu olhei assim, você tá falando de quem? Aí ela, do menino da tua sala, né? Que tu é apaixonada pelo menino. Aí ele falou assim, tu é apaixonado pelo menininho lá na tua sala. Essa vida escolar é da hora. Aí eu, mas o que tem? Aí ele, mas tu é apaixonada? Aí eu, não, só dou uns beijinhos nele. Aí ele, tu dá uns beijinhos? Ah, cara, tu é muito vibe adolescente. Aí eu, por que eu sou vibe adolescente? Aí ele, porque você é muito menininha ainda, tá ligado? A vida vai te ensinar muita coisa ainda. Aí eu, só porque você é mais velho que eu, você tá falando isso? Você é quantos anos mais velho que eu? Aí ele, eu tenho 23 anos. Aí eu, você é bem mais velho que eu mesmo. 7 anos mais velho que eu. Aí eu falei assim, o lobo, quantos anos ele tem? Ele falou,
ele é o novão da turma. Aí eu, quantos anos ele tem? Aí ele falou, 20. Aí eu, entendi. Aí ele, por quê? Tá interessada? Eu falei, eu não tô interessada em ninguém. Nossa, vocês têm mania, né? De achar que tudo é querer pegar alguém, tudo. Às vezes a pessoa só tá querendo, curiosa saber. Aí ele, entendi, isso é totalmente diferente de sua prima, viu? Aí a Carla, isso é um elogio? Não entendi. Aí ele, não, tipo assim, você é uma mulher maravilhosa, incrível, mas ela é muito diferente de você. Ela é muito mais delicada, né? Mais menininha, assim, tu já é mais pra frente, que nem parece que tu tem a idade que tu tem. Aí ele virou pra minha cara e falou, tô mentindo, Vitória, não é? Aí eu falei, sim, ela parece ser bem mais velha, mas não da forma ruim, né, de aparência, é que o jeito dela é mais pra frente, assim. Aí ele, entendeu? Ela já é mais menina, mais delicada, entendeu? Um bagulho mais... Aí eu... Aí ele assim, mas tá ligado, cada uma do seu jeito. É da hora conhecer gente nova, assim. Aí ele, vou ali fazer um copão pra mim, que até agora eu não bebi nada. Aí levantou, assim, aí a Carla olhou pra minha cara e falou assim, é impressão minha ou ele tá dando em cima de você? Aí eu, tipo assim, não viaja. Ele só tá real querendo saber sobre a minha vida porque ele já te conhece. Só não viaja. Aí ela, né, viajei. Aí eu, muito. Aí eu, para de ser ciumenta, tá? Isso é feio. Aí eu olhei assim pro lado, aí fiquei olhando. Aí ela, viu? Até ele falou que o Globo é um gato. Aí eu, cara, eu não entendo que vocês pagam tanto pau pra esse moleque assim. Aí ela, é que você, mano, você vive em uma bolha, Vitória. O que acontece? Ele aqui no morro, ele é o mais pica, ele é o mais foda, entendeu? Porque ele foi moleque novão e ele começou a conquistar os bagulho muito novo. Aí eu falei, como assim? Não entendi. Aí ela, eu vou te explicar mais ou menos a história dele, mas tipo assim, de uma forma rápida. Eu não sei a história da família dele, tá? Tipo, do pai, da mãe, essa história assim eu não sei. Pelo que eu sei, ele começou a conquistar os bagulho dele muito novo. Ele sempre foi apaixonado por moto. Sempre. E aí, ele, tipo, com 14 anos, ele já dava grau, tá ligado? Tipo assim, é que você nunca andou com a gente, mas os nossos primos pagam um pau pra ele. Porque ele começou desde muito cedo a dar grau de moto. E ele começou a postar esses bagulho, tá ligado? E aí meio que ele ficou famosinho aqui na comunidade. Tipo assim, ele não é famosaço. Ele tem ali por volta de uns 30, 40 mil seguidores. Aí eu, nossa, sério? Aí ela, sim, mas assim, hoje em dia não tem uma foto dele. Faz uns 2, 3 anos que ele não posta uma foto. Ele hoje em dia é um cara extremamente reservado. Mas, antigamente, ele tirava foto, gravava vídeo dando grau. E não era todo mundo que fazia isso. Então, ele ficou muito conhecido aqui no morro. E aí os moleque meio que vê ele como inspiração. Ele só usa roupa de marca assim, de maloqueiro, mas ele só usa roupa de marca, ele se veste bem, ele tem 3, 4 motos, ele tem 2 carros, zica, entendeu? Ele mexe com esses bagulho. Tipo assim, o jeito dele é chucrão, ele é fechadão. E aí o que acontece? Ele já foi ostentar em várias baladas de luxo fora do morro. E aí quando pergunta, tipo, pô, onde tu mora? Ele fala, no morro, tá entendendo? Aí eu fiquei tipo, nossa, eu não sabia disso. Aí ela, sim, ele vai em balada que só vai playboy, mano. Ele entra nos lugares assim que só vai playboy. E ele vai vestido, tipo, todo trajado, tipo, sabe, bem gato mesmo, com blusinha branca simples, vai da Lacoste, bonezinho, uma bermudinha assim mais social. E aí ele chega no bagulho e, ó, sabe, é os melhor combo. E ele não tem esses bagulho de sempre mulher, tá ligado? Tipo, encher o bagulho de mulher. Ele sempre tá com os amigos dele, ele chama atenção assim. Obviamente, quando ele era mais novo, mais moleque, ele deveria pegar mina pra caralho, ele pega ainda, né? Mas hoje em dia, já faz uns 3 anos que ele tá em outro patamar, entendeu? Eu falei, qual patamar? Não entendi. Ela falou,
ele começou a fazer uns bagulho que dá muito. E aí ele cresceu, tá ligado? Tipo, bum, entendeu? E aí ele comprou uma casa aqui no morro gigantesca. Ele só anda nos melhores carros, ele só anda com as melhores roupas, tá ligado? Então, tipo assim, isso que fez quem é daqui da comunidade, quem é daqui do morro, foi isso que fez as pessoas achar ele muito zica. As pessoas acham ele muito top, acham eles, né, muito da hora. E é isso. Continuação, filhas, da história. E aí eu falei pra ela, mas você não sabe a história da família dele e tal? Ela falou, mano, não sei, qualquer dia eu vou perguntar pro nosso primo ou pro Léo mesmo, que ele conta. Eu sei o que eu cresci vendo, né, que tipo, eu era bem mais nova, então eu cresci vendo nossos primos pagar um pau pra ele, tipo, mano, tu viu o Lobo? Lançou logo tal moto, mano, tu viu o Lobo? Tava vestido como? No traje, mano, o Lobo no baile distribuiu pra um monte de gente. O Lobo fez isso, o Lobo fez aquilo. E meio que aqui no morro e nos outros morros também, até no meio dos playboyzinhos, ele ficou conhecido, entendeu? Que nem os playboyzinhos antigamente pra forgar nos rolês, chamava ele, tá ligado? Tipo assim, ele é o mais pica daqui do morro. Entendeu? Por isso que ele tem a fama que ele tem. Por isso que as minas pagam um pau pra ele. Porque andar com eles é você tá sempre... Entendeu? Tipo assim, querendo ou não, fama, poder e dinheiro atrai muito esse tipo de gente. Aí eu... É verdade, você tá certa. Mas, tipo assim, eu acho zoado o que você me falou. Que, tipo assim, ele pega você, ele tá aqui agora com a gente. E aí vamos supor que a gente vai num rolê amanhã, eles vai fingir que não conhece a gente. Tipo assim, eu acho isso muito zoado. Pra mim, dinheiro no mundo compra humildade. Ele não precisa pegar você como se você fosse uma namorada. Mas, tipo assim, pelo menos um salve. É isso, ave. É o mínimo. Aí ela, não, eu também acho isso muito zoado. Mas eles são assim. Aí eu falei, eu não acho da hora. Pronto, e acabou. Pra mim isso não é legal. Se é teus amigos, é teus amigos. Ela falou, mas é o que eu tô falando. A amizade deles é muito restrita. Você sempre vai ver só eles aqui. Entendeu? Aqueles 4 ali são os que mais são amigos. Aí até esse momento eu não sabia o nome do outro, né? Aí ela falou assim, olha, aquele outro ali é o Bob. Aí o Bob, ela é o Bob, o Diego, o Léo e o Lobo. Os 4 sempre andam juntos, entendeu? Eles são amigos assim, da infância. São irmãos, entendeu? E aí os 4 andam juntos. Todo mundo fala assim, é o grupo do Lobo. Pronto, aí todo mundo já sabe que é os 4. E aí tem o irmão do Léo, tem os outros parceiros, eles andam sempre com eles, entendeu? Tipo, sempre entre eles. Aí eu falei assim, entendi. Mas o mais famosinho é o João. Aí ela, o Lobo, Vitória. Eu falei, eu não gosto de chamar ele assim, tipo assim, mano, nada a ver. Lobo. Nossa, que coisa... Vocês falam que eu sou bagulho de adolescente. Isso pra mim é bagulho de adolescente. Ela falou, Vitória, fala baixo, que a gente tá bem aqui. Só que a música tava muito alta, né, gente? Então eu tava conversando aqui só entre eu e ela. Aí eu peguei e falei, vamos embora, por gentileza, que daqui a pouco minha mãe tá em casa. Aí ela, pô, tu nem se entrosou com ninguém, tu não conversou com ninguém. Se não fosse o Léo sentar aqui, você nem ia falar com ninguém. Eu falei assim, eu não tô afim, cara, eu não conheço essas pessoas. Algumas delas veio conversar com a gente, nenhum deles veio falar com a gente. Por que a gente tem que ficar indo até eles? Aí ela, cara, tu é muito patricinha. Tu, assim, é cheio de... Aí eu, tá, e daí? Eu não sou patricinha, só não sou me simpatia, só. Aí ela, tu é antipática, né? Aí eu, chame como você quiser, vamos embora. Ela, vamos, cara, vamos. Aí a gente levantou da cadeira, né? Aí eu fui até o Léo. Aí eu falei assim, olha, eu já vou embora, tá? Ele, opa, já vai? Não, pô, fica mais um pouco, 5 horas ainda. Eu falei, não, daqui a pouco minha mãe vai chegar, a minha tia também, minha irmã. Aí ele, tu tem uma irmã? Eu falei, tenho uma irmã. Ele, qual que é o nome da tua irmã? Eu falei, não, vocês não vão conhecer. Ele, fala, pô, o nome da tua irmã. Eu falei, Clarice. Aí ele, da hora, fica mais um pouco, depois nós leva você lá. Eu falei, não, a minha mãe não pode nem saber que eu tô aqui. Aí ele, né, você é brecada. Eu falei, eu sou brecada. Aí eu falei, obrigada, viu, pela recepção. Aí
Juro, acho que quando eu falava, eles ficavam tipo assim. Que eles falavam tanto na gíria que eles não estavam acostumados com uma pessoa, sabe, que falava normal, eu acho. Aí ele, não, tá suave, é nóis, caralho, é nóis. Ele tocou na minha mão assim. Aí eu, é nóis. Aí eu, tchau, viu, gente? Aí a Carla falou assim, eu vou subir lá em cima pegar minha bolsa rapidinho, tá? Aí ela deu um selinho nele, aí ele falou, tá bom, gata, depois nós se vê. Aí ela foi pegar a bolsa dela e eu tava dando tchau pro pessoal, né? Eu falei, tchau, gente. Aí todo mundo, opa, tchau, vai com Deus. Tipo, todo mundo dando tchau. Aí eu fui até a porta que não era uma porta, era tipo, sabe, um portão de garagem que tava aberto. Aí eu fui, né, até a entrada e fiquei lá esperando ela descer com a bolsa dela. Aí, beleza. Aí o lobo veio até perto de mim. As garrafas de bebida tava, tipo, bem assim do meu lado, nas minhas costas, assim. Aí ele foi pra pegar e eu meio que olhei assim, mas não falei nada, né? Aí ele, tu já vai? Aí eu fiz, tipo, tá falando comigo? Aí ele, tu já vai? Aí eu falei, já vou. Aí ele, entendi. É nóis, então. Aí eu, é nóis. E ele saiu. Voltou lá pros moleques. Aí ela desceu, aí ela, tchau, gente, tchau, tchau. Aí todo mundo, tchau, vamos com Deus. Aí a gente, né, foi descer a rua, aí ela falou, vamos por aqui? Eu falei, nossa, os primos vai ver a gente. Aí ela, a gente vai ter que dar a volta no córrego. Aí eu falei, sim. E ali na onde eles moravam, gente, quando você dava a volta lá por cima no córrego, tinha uma rua, né? Então ali era acesso à rua, sabe? Tipo, só que era muito lá em cima do morro. Mas tinha acesso à rua, era de boa. E aí ela falou assim, então vamos por aqui. Aí beleza, a gente indo embora. Aí ela falou assim, o que você achou deles? Eu falei assim, eles são legais. Tipo assim, o mais legal dali é o Léo, né, que veio conversar com a gente. Aí eu tipo vocês dois. Aí ela, sério? Que evolução, pra querer. Tava deixando responder ele. Eu falei assim, porque ele é legal. Aí ela, ele é um gato? Aí eu falei assim, bonito. Aí ela, tu pegaria? Aí eu, óbvio que não, né? Aí ela, não, se não fosse eu. Aí eu falei, se não fosse você e se não fosse ninguém, eu não pegaria. Nada a ver comigo, com meu gosto, enfim. Aí ela, você é muito chata, cara. O que você tem contra? Preconceituosa, né? Aí eu, por que preconceituosa? Aí ela, só porque eles mas pá e tal, falando as gíria, chucro. Aí eu, não, é porque não é meu estilo. Ela né? Porque o seu estilo é parecendo um viadinho. Aí eu assim, cala a boca, cara. Aí a gente, beleza, a gente foi descer no morro, né? Aí ela falou assim, você quer que eu te leve mesmo até sua casa? Eu queria tomar um banho. Aí eu, não, pode deixar que eu vou sozinha. Aí beleza, aí ela ficou na casa dela, que era um pouquinho mais pra cima do morro, daí eu continuei descendo. Eu desci, fui pra minha casa, minha mãe chegou, meu pai chegou, mandei mensagem pra Carla, mandei mensagem pra minha amiga da escola. E aí, quem me mandou mensagem? Laísa. Laísa me mandou mensagem, oi Vic, tudo bem? Aí eu, oi amiga, tudo bem, e você? Ela falou assim, vamos pro baile final de semana? Aí eu assim, oi? Aí ela, vamos pro baile final de semana? Aí eu assim, amiga, sem chance nenhuma. Aí ela, por quê? Pô, vamos, vai ser legal, vai ser da hora. Eu falei assim, amiga, não vou ir porque minha mãe não vai deixar eu dormir fora de casa. Esse final de semana é o final de semana que meu pai vai estar em casa, o plantão dele não é à noite. Eu não vou conseguir sair e eu não vou conseguir. Aí ela, poxa, vai ser tão da hora, vai ter paredão, vai ter isso, vai ter aquilo. A gente ia pra 10 e da 10 a gente ia pro baile. Aí eu falei, poxa, amiga, ela, sua prima vai, eu acho. Aí eu falei, entendi, legal, mas eu não vou poder estar indo, não. Aí, gente, agora eu vou dar uma grande resumida em muita coisa. Tipo, muita coisa mesmo. Acho que eu vou falar até na próxima parte, porque eu vou só resumir tudo que foi acontecendo.
Continuação, filhas da história. Essa parte aqui é pra resumir, pra deixar vocês por dentro de tempos. Nesse final de semana, a minha prima Carla, a Laís e o Sérgio foram pro baile. Ela chegou me contando que Léo nem olhou na cara dela. Ela não ficou com ele, mas depois daquele dia, no outro dia, eles foram pro rolê, mas o Léo não tava, nem o Lobo, enfim, aquele grupo, né? E aí ela falou que no sábado eles foram pro baile, tava ela, a Laís, outra menina, o Sérgio, os amigos em comum dela. E ela falou que, tipo, eles estavam em uma parte do baile, assim, ela passou, foi falar com eles, mas eles fingiram que nem sabia quem era ela, a existência dela. Aí, beleza. Aí eu falei, poxa, tô magoada, porque criei expectativa no Léo, achei que ele era uma pessoa legal, enfim. Ela falou assim, é o jeito deles. Aí eu falei assim, você tem que parar de ficar justificando essas coisas, porque eu não acho isso legal. Eu não acho isso legal realmente. Se ele tá ficando com você... Aliás, ele nem precisa estar ficando com você pra ter educação. Tipo, vocês concordam comigo? Ele não precisa estar ficando com ela pra ele ter educação. Você cumprimentar... Ai, gente, eu quebrei esse negócio aqui. Você cumprimentar uma pessoa que você conhece, independente se você fica ou não com ela, não é questão de ser o seu jeito ou não. É questão de você ter educação. Pô, tu tá vendo uma pessoa que tu conhece na sua frente, normal. Aí, beleza. Aí, lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha criado um grupo lá, aquela vez que a gente saiu? Então, aí eles mandaram no grupo, né? Tipo assim, ela ficou super chateada. Eles me contaram no grupo, e aí eu chamei ela no PV e perguntei pra ela o que tinha acontecido. Aí, eles falaram assim... ela me contou que tinha ido cumprimentar ele, e ele fingiu que nem conhecia ela. Eu falei, mas como assim? Ela falou que tava indo na direção dele. E tipo, quando uma pessoa te conhece e vê que você tá indo na direção dela, ela tem algum tipo de expressão, ela faz um gesto, ou tipo, dá oi, ou espera, né? Fica tipo preparada pra te cumprimentar. Ele olhou e virou o rosto, como se não conhecesse. Ela justificou, tipo assim, não é a primeira vez que ele faz isso. Eu falei assim, só que isso não é legal. Lembra que eu falei pra você que você tem que se valorizar? Aí, quando ele quis, ele te mandou mensagem, você foi, ficou com ele, aí no final de semana ele não conhece você. Por quê? Porque ali é a maior sensação de poder, né? Porque tá um monte de gente ali que paga pau pra você. Porque como no morro eles são conhecidos pelo que eles são, principalmente porque eles têm motona, então, tipo assim, o que acontece? Na comunidade, os moleques, eles têm muito sede de vontade, sabe? Eles querem crescer. E aí eles admiram muito outras pessoas que cresceram, que venceram na vida. Então, os moleques, desde muito cedo, principalmente o Lobo, que nem ela me contou, tinha essa fama de que tinha motona, tinha carrão, tinha casona, mesmo morando no morro, independente do que eles faziam ou não, entendeu? Então, tipo, eles eram respeitados ali. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, independente de quem eles são, eu não acho isso legal. E os amigos dele, que estavam com ele, também conhecem você. Então, tipo, só de você ter se aproximado e ninguém ter tido nenhuma reação pra te cumprimentar, eu nunca mais olharia na cara. Desculpa, educação pra mim é o mínimo, sabe? Ele poderia estar com outra, aí beleza, aí você ia ser muito sem noção se você fosse lá cumprimentar com ele, mas ele tava sozinho, tipo, só tava os meninos. Aí ela, sim, só tava eles. Aí eu falei, pois agora é a hora que você vai se dar o respeito, né? Vai se dar o valor. Aí beleza, tive essa conversa com ela, no grupo ficaram zoando ela, porque tipo, tu achou mesmo. Porque ela sempre achava, toda vez que ela tinha uma paixonite por ele, sabe? Não era algo tipo, nossa, meu Deus do céu, eu sou apaixonada por ele, eu sofro por ele, não. Mas sabe quando você tem uma paixão por um menino que não leva pra frente? Tipo, vocês não chegam a namorar, mas se pegam de vez em quando, e aí depois para de se falar de novo, e depois volta a se pegar. E ela era assim desde muito nova, ela ficou com ele, ela era muito nova. Então eles se conhecem há muito tempo. Enfim, e aí passou. Ela continuou indo pro solê dela, eu não saí mais de casa, ela ia lá pra casa pra gente ficar conversando.
As minhas aulas voltaram. Gente, nessa que as minhas aulas voltaram, voltou a rotina. Principalmente porque aquele ano eu tinha que fazer ENEM. Então tava, tipo assim, muito difícil pra mim mesmo. Muito difícil. A escola era super rígida, então eu precisava focar nos meus estudos, sabe? Eu precisava prestar atenção, porque eu tinha que também participar do ENEM no final de ano. Então, assim, tudo muito... uma rotina muito complexa, assim, sabe? Eu tava muito focada. A minha irmã, ela morava em casa, só que ela só trabalhava, meu pai e a minha mãe também, então eu ficava bastante sozinha. E a minha prima, gente, ela começou a trabalhar. Lembra a sorveteria que a gente era acostumada a ir, tomar açaí? Ela começou a trabalhar como recepcionista na sorveteria, tipo, começou a trabalhar de um faz tudo, assim, sabe? Além dela ficar no caixa, ela também fazia o sorvete, ela começou a trabalhar. Até porque ela já tinha terminado os estudos dela e ela precisava começar a fazer alguma coisa. Então a nossa rotina ficou bem complicada, assim, da gente se ver, sabe? Final de semana ela também tava trabalhando, aí às vezes eu ia lá na sorveteria tomar um sorvete sozinha ou com a minha mãe, aí eu via ela. E teve uma vez no meio desses dias, uma vez eu tava com a minha mãe, a gente tava descendo pra poder ir na sorveteria. Eu passei na frente da oficina e estava lá, Léo, Lobo, Diego. E aí eu olhei assim, né, aí eu... E eu tava com a minha mãe, eles não falaram nada, eu também não. Só vi que eles estavam ali, sabe? Mas não fiquei olhando, que eu tava com a minha mãe, obviamente. E só, tipo assim, nesses meses. Continuei a minha rotina de estudos, às vezes ia ver minha prima, às vezes minha prima ia lá em casa, minha tia lá. Gente, rotina que você tá estudando e ela trabalhando era muito difícil da gente se encontrar. E realmente, a minha escola tinha bastante trote, sabe? Esses trotes assim, então tinha bastante trabalho. Enfim, eu tava vivendo a minha rotina escolar de uma adolescente de 17 anos. Era isso que eu tava vivendo. Quando chegou ali em junho, lá pro dia 23 de junho, eu entrei de férias. Só que a minha prima estava trabalhando. Então as minhas férias foi bem, tipo, michuruca, porque ela tava trabalhando, né? Então ela continuou com o trabalho dela e final de semana ela também trabalhava. Só que um final de semana no mês ela folgava no sábado e os outros finais de semana ela trabalhava. Ou ela folgava no domingo. Eu acho que era isso, não lembro. Mas eu lembro que uma semana em específico, ela virou pra mim e falou assim, olha, eu vou folgar esse sábado, vamos sair? Aí eu tipo assim, Carla, você esqueceu que a minha mãe não deixou sair? Aí ela falou, teu pai vai estar trabalhando? Aí eu falei, sim, meu pai vai estar trabalhando. Aí ela falou assim, quer tentar pedir pra sua mãe pra você dormir aqui em casa de novo? Aí ela não vai deixar, amor, esquece. Ela falou assim, vamos pedir, pô, vamos tentar. Sábado eu não vou trabalhar, domingo eu vou trabalhar, mas eu vou entrar só 1h da tarde, vamos tentar e tal. Aí eu falei assim, tá, a gente pode tentar, né? Faz muito tempo que, né, a última vez que a gente tinha, tipo, dormido junto foi em janeiro, naquela vez. E aí já tava nas minhas férias, eu tava já passando as minhas férias sozinha, porque ela trabalhava todo santo dia. E quando era a folga dela, ela tava exausta, cansada. Então a gente tava mal se vendo. Eu realmente passei as minhas férias inteiras dentro do quarto, em casa, sozinha, tipo assim, sem poder fazer nada. Minha mãe não deixava eu sair, meu pai também não, né? E eu também, as minhas amizades, que era da escola, jamais ia subir o morro pra me ver. Enfim. E aí ela falou, vamos tentar pedir pra sua mãe? Aí eu falei, vamos tentar pedir pra minha mãe. Aí ela falou com a mãe dela primeiro. Ela falou, vai lá, pede pra tia pra ela dormir aqui em casa. Fala que a gente vai ficar aqui, igual da última vez. Tipo assim, só é nós duas, faz tempo que a gente não dorme juntas. Só que no outro dia eu tenho que trabalhar, então eu tenho que dormir aqui em casa, que não sei o que, você vai estar aqui. Conversou com a mãe dela e a mãe dela foi conversar com a minha mãe. Era numa quinta-feira à noite, eu acho. Meu pai tava trabalhando, era umas 7h da noite. Minha tia tinha chegado do trabalho e passou em casa. E aí, conversando e desconversando,
ela acabou chegando nesse assunto. Falou pra minha mãe, deixa ela dormir lá em casa no sábado. É a folga da Carlinha, e aí eu quero muito que ela durma. Elas vão ficar lá, tranquilo. Eu vou ficar em casa também esse final de semana. Aí a minha mãe de início falou, não. Aí eu já sabia que eu tenho que ficar aqui cozinhando a minha mãe, né? Aí ela ficou, vai, por favor. Aí a Carlinha não tava, porque a Carlinha tava trabalhando na hora. Continuação, filhas da história. E aí, gente, eu teve que ficar cozinhando ele e minha mãe, né? Eu pedindo, por favor, mãe, deixa e tal. Aí eu falei, meu pai não vai estar em casa, ele não vai nem saber. Aí ela, não acho certo, da outra vez eu já menti, isso não é legal. Aí eu falei, poxa, mãe, eu tô tirando notas super boas na escola, faz muito tempo que eu não fico com a minha prima. Minha prima tá trabalhando, não tô tendo tempo nem de ver mais ela. Aí ela, por que ela não dorme aqui em casa? Eu falei, por que eu não posso dormir na casa dela? Aí minha mãe, não e não. Aí falou pra minha tia que não ia deixar, minha tia chamou ela de chata, e ela falou, não quero saber, e falou não. Aí, quando foi na sexta-feira de tarde, a minha mãe me mandou uma mensagem, você vai pra sua prima amanhã? Aí eu fiquei, ué, ela deixou? Aí ela falou, já almoçou? Aí eu mandei, não. Aí ela, não o quê? Você não vai pra sua prima ou você não almoçou? Aí eu falei, não almocei. Aí ela falou assim, ok. Aí beleza, aí eu mandei print pra minha prima, eu falei, eu acho que ela vai deixar eu ir. Aí quando foi à noite, ela chegou, eu perguntei pra ela, eu falei assim, mãe, você vai deixar eu dormir amanhã na minha prima? Ela falou assim, se seu pai descobrir, aí é sua conta em risco, não bota a culpa em mim. Aí eu falei assim, tá bom, mãe, é só dormir mesmo e tal. Ela falou assim, tá bom, tudo bem, pode ir, mas no outro dia, quando sua prima for pro trabalho, eu quero você aqui. Aí eu falei, não, eu vou vir até mais cedo, minha prima vai pro trabalho só 1 hora, a gente desce aqui pra casa um pouquinho antes pra almoçar aqui. Aí ela falou, tá bom, tudo bem, então. Aí eu falei, meu pai vai estar trabalhando? Ela falou, vai, teu pai vai ir trabalhar amanhã, 8 horas da noite, no sábado, né? Aí eu falei, tá bom, então qualquer coisa, 9 horas eu vou pra casa dela. Ela falou, não, você não vai sair daqui 9 horas sozinha pra ficar andando por aí. Aí eu, o que tem, mãe? Ela falou, não, se você quiser ir, quando o seu pai sair, se ele sair 8h01, 8h02, é pra você sair daqui. Senão você não vai ir, você não vai chegar lá 9 horas da noite. Aí eu, tá bom, mãe. Aí beleza. Aí quando foi no outro dia, eu acordei, lá vai eu ser uma princesa, né? A Cinderela, fazer faxina toda em casa. Minha mãe tava em casa, então a gente fez faxina, lavou o banheiro, arrumou a casa toda. Meu pai passou o dia em casa, né? Porque ele ia fazer plantão à noite. Então ele passou o dia em casa. E aí a gente almoçou, a minha irmã também tava em casa, mas quando foi umas 5 horas, o namorado dela também tava em casa com a gente, mas quando foi umas 5 horas eles saíram. E aí o meu pai foi trabalhar 8 horas. Ele saiu de casa umas 7h50, assim. Aí quando ele saiu, minha malinha já tava bem arrumada. Eu coloquei uma roupinha de sair, tipo assim, bem simples, porque eu falei assim, ai, a gente não vai, nossa, pro rolê, né? Eu acho que a gente só vai dar uma saidinha. Coloquei uma roupinha bem simples mesmo, coloquei meus pijamas dentro da minha bolsa e os meus jogos, né, gente, que eu não sou burra. E aí, beleza, aí nisso, fui dar tchau pra minha mãe, tipo, era 8 horas em ponto. Eu saí do quarto, eu falei, mãe, eu já vou subir, tá? Aí ela, tá bom, minha filha, você vai me avisando, me manda mensagem. Não é pra sair de lá, é pra sua tia dormir lá com vocês, tá me ouvindo? Se ela sair, vocês vêm pra cá. Se ela for pra algum rolê, alguma coisa, vocês podem vir dormir aqui, pode me ligar, qualquer coisa que eu busco vocês. Eu falei, tá bom, mãe, fica tranquila. Ela, então tá, minha filha, vai com Deus. Aí eu, amei, mãe. E saí de casa. Aí beleza, gente, na hora que eu tava subindo, encontrei meu primo, Igor. Encontrei com ele, aí ele pegou e falou assim, tá indo pra onde, menina? Eu falei, tô indo dormir na casa da minha prima. Aí ele falou assim, tá indo dormir na Carla? Eu falei, tô. Aí ele, ai, que milagre que a tua mãe tá deixando tu sair, nunca te vejo fora de casa, que não sei o quê. Qualquer dia vai lá em casa. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele, Aí eu falei assim, qual a probabilidade de você me levar pro baile sem minha mãe e meu pai descobrir? Aí ele, é sério isso? Aí eu, sim. Aí ele, mas não vai dar B.O. pra mim, não? E esse meu primo, gente, ele tinha ali por volta dos 18, 19 anos. Mas ele era todo molecão, sabe? Mas não vai dar B.O. pra mim isso, não? E tinha também meus outros 2 primos, que eram irmãos dele, né? Que era um da minha idade, um bem mais velho que nós. Aí ele falou, você tem certeza que você quer ir? Tipo assim, se tua mãe descobre. Aí eu falei, não tem como ela descobrir, ela não anda no morro, ela não anda lá no baile. Tipo, ela tá em casa dormindo, meu pai tá no plantão e eu tô indo dormir na casa da Carla. Não sei pra onde que nós podíamos ir pro baile. Aí ele, tu já foi pro baile alguma vez? Aí eu,
Óbvio que não, né? Aí ele, não, aqui eu sei que você nunca foi, mas tipo, vai saber se saiu escondido pra outro lugar, igual a Carla. A Carla é louca, já encontrei ela em vários bailes da vida. Aí eu falei, não, nunca saí. Aí ele, eu vou mandar mensagem lá pra Carla. Que hora que você quer ir pro baile? Aí eu falei, que horas que começa hoje? Ele falou, minha filha, meia-noite já tá pocando. Aí eu, sei lá, pode ser. Eu só não sei se ela vai querer ir pra algum rolê antes. Aí ele, eu vou ver, vou encostar lá, ver algum bagulho pra nós ficar. Você não vai beber, né? Aí eu, não, eu não bebo. Aí ele, então tá suave, só pra tu ir mesmo pra conhecer. É bom que tu fique com nós mesmo, que ninguém mexe com vocês. Aí ele, a Carla já é louca da vida, né? Mas tu é carne nova, melhor ficar do nosso lado. Mas o bagulho é louco. Tudo que tu vê ali, tu fica caladinho, finge que não viu nada. Eu falei, não, eu imagino como que é. A Carla me conta assim um pouquinho. Aí ele, pode pá então. Eu e os moleques vai encostar hoje, mais tarde vou mandar mensagem pra Carla. Pode pá? Eu falei, obrigada. Aí ele, não, é nóis, pô. Mas vocês vão ficar com a gente, não vai ficar com o espírito landareiro andando pra cima e pra baixo, não. Vai colar do nosso lado, que não é pra ficar andando em baile, não, entendeu? Os malucos, eles são audaciosos, entendeu? Eles não respeitam ninguém, não. Então, se vocês ficar do nosso lado, na atividade, ninguém vai fazer nada. Eu falei, não, eu imagino como seja. Aí, beleza. Dei tchau pra ele, continuei subindo, cheguei na Carla. Aí, cheguei, aí a tia não tava em casa. Eu falei, cadê sua mãe? Ela, sei lá, saiu, mas daqui a pouco ela volta. Deve ter ido ali na amiga dela. Aí eu falei assim, eu falei com o nosso primo, o Igor. Aí ela, tá ligado, eu vi ele mais cedo também. Aí ela, caraca, mano, hoje eu tô cansada. Nossa, eu falei, você foi trabalhar mais cedo, né? Aí ela, fui. Aí eu falei assim, mas hoje não era sua folga? Ela falou, então, eu troquei a minha folga de hoje pra amanhã, entendeu? Que aí nós sai hoje e amanhã nós fica suave. Aí ela, que milagre que a tua mãe deixou, né? Ela deixou de boa? Eu falei, deixou de boa. Aí, enfim, eu tava falando com o Igor e aí eu perguntei se nós podíamos ir pro baile. Aí ela, o que ele falou? Aí eu falei, que sim. Aí ela, sério? Ele falou que é coberta? Aí ela, caraca, nós vai pro baile então? Aí eu, sim, chama aí a Laís, o Sérgio, pra ver se eles querem ir. Aí ela, pode pá. Eu falei, onde você tava querendo ir? Ela falou, mano, eu ia colar numa adega ali do parceiro que ele inaugurou esses dias. Eu acho que o Léo ia estar lá. E eu, o Léo até hoje? Pelo amor de Deus, vai viver, né? Aí ela, não, é que... Aí eu falei, tá falando com ele de novo? Ela, não. Ele nem mandou mais mensagem. Só que é um dos parceiros dele, entendeu? E aí eu vi eles postando, achei legal. Acho que vai colar muita gente. Aí eu, melhor a gente não ir, não. Aí ela, por quê? Pô, vai ser legal. A gente vai e depois de lá nós vai pro baile. A gente pode ir cedo na adega, entendeu? Aí quando for 1 hora a gente vai pro baile. Aí eu falei, nessa adega sua mãe vê a gente. Ela, não, a minha mãe, ela... Os forró da minha mãe é lá pra baixo, entendeu? Lá pra cima não vai gente igual minha mãe, não, amor. Entendeu? Minha mãe, ela vai lá pra baixo, pros botecos da vida, pros forró. Aí ela falou, inclusive vai ter forró lá no boteco. Aí eu falei, vai? Aí eu falei, faz tempo que eu não vou lá, viu? Aí ela, né, o tio que tá comandando lá. Porque a minha mãe, ela tinha sociedade com o meu tio no boteco, que era do meu vô. E aí, fazia muito tempo que eu não ia, tipo, era bem difícil eu ir. Ela falou, vai ter forró lá, inclusive. Minha mãe tava falando que ia ir lá hoje. Aí eu, entendi. Aí ela, vou tomar um banho. E aí eu vou deitar um pouco, a gente fica mexendo no celular. Aí a minha mãe vai sair daqui a pouco. Quando minha mãe sair, a gente se arruma, pode ser? Aí eu falei, pode ser. Aí eu mostrei pra ela a minha roupa, né? Ela falou, não, amor, você não vai com essa roupa, não. Eu falei, por quê? O que que tem? Aí ela, nada a ver. Você quer ir pro baile assim? Tá maluca? Aí ela, o baile daqui tu não precisa ir arrumadona, não. Você mora aqui, pô. Aí eu falei, não, também não vou, nossa. Aí ela, eu já fui pro baile de chinelo. Aí eu, Deus me livre, Carla. Não, eu quero ir arrumada. Aí ela, a gente pode ir de short jeans, um cropped bem bonito, um tênis e uma bolsinha, pode ser? A gente pode ir parecidas, eu tenho aqui a sopa. Aí eu sei sua sopa, né? Beira rabo? É essa sua sopa. Aí ela, seu corpo é lindíssimo, não sei o que você tem que você quer ficar escondendo. Aí eu não sou igual você, né, Carla? Piriguete, rapariga, quenga. Continuação, filhas da história. E aí, beleza, gente. Logo um pouquinho depois a minha tia chegou e falou, pô, que milagre, né, que a tua mãe deixou. Eu falei, sim. Aí ela falou, vou só tomar um banho rapidinho e vou pro forró. Não é pras duas senhoritas sair de casa. Aí eu fiquei tipo assim, imagina.
Aí ela foi tomar um banho, se arrumou toda, ficou perguntando pra gente se a gente gostou do look, enfim. E aí ela saiu, gente, pro forró. Nessa que ela saiu, eu fui tomar um banho também, minha prima já tinha tomado banho, já tava passando maquiagem, eu fui tomar banho pra se arrumar. E ela escolheu a roupa pra mim. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que era a roupa. A roupa era mais ou menos assim, ó, gente, shortinho bem curtinho, com um croppedzinho assim. Era mais ou menos assim que eu tava. Aí, beleza. Aí ela arrumou essa roupa pra mim, né? Coloquei a roupa, coloquei um tênisinho. Arrumei meu cabelo normal mesmo. Só soltei meu cabelo, que meu cabelo já é, né, assim. Aí ela virou pra minha cara e falou assim, tô linda? Gente, quando eu olhei a roupa dela, eu falei, você não vai assim comigo não, amor. Aí ela, o que que tem minha roupa, gente? Ela tava com um vestido vermelho colado, que era tipo assim, um X aqui, que só tampava aqui. Eu falei assim, Carla, curto. Eu falei assim, não gostei dessa roupa. Aí eu falei, tá bem cara de que você mora na favela. Não tá legal? Aí ela, mas por que? Eu tô linda, valorizou meu corpo. Eu falei, não, beleza, valorizou seu corpo. Só que eu não acho uma roupa legal. Aí ela, mas as meninas vai pra baile assim. Você acha que as meninas vão como? A roupa que você trouxe, que a roupa que eu levei era totalmente diferente da roupa que eu tava vestindo, né? Aí eu falei, não, tudo bem, tipo, se você tá se sentindo bem assim, mas eu não gostei. Ela falou, eu vou sim. E ela foi assim, meu amor. Aí, beleza, a gente saiu de casa. Aí ela deixou o portão aberto, né, pra na hora que a gente voltasse, e nós fomos. Aí a gente foi pra adega primeiro. Ela ligou pro Sérgio, perguntou se o Sérgio ia estar na adega. Ele falou que já tava lá e ela falou, a gente já tá subindo. Aí, beleza, a gente começou a subir pra adega. Nessa que a gente tá subindo, a gente só escuta o... Daqui a pouco, quando a gente olha, subir na rua assim, ó, os meninos e a criançada tudo correndo atrás das motos. Os meninos, gente, o Lobo, o Léo, o Dieguinho, os meninos tudo, né? Que eles andavam junto. E aí, eles subindo... Também a parte que nós estava subindo do morro, ela pegou e falou assim, mano, eu acho que eles estão indo lá pra adega. Aí eu fiquei assim, daí ela falou, aí ela deu um sorriso assim, aí eu falei, você não vai pegar o Léo não, né? Você não vai ser idiota a esse ponto. Pô, o cara não tá nem aí pra você. Ela, ai, Vitória, você vai começar? Se for pra gente sair e você ficar parecendo a minha mãe, que eu não posso fazer isso, que eu não posso usar roupa, que eu não posso beber, que eu não posso pegar, é melhor a gente não ir. Aí eu... Tá, desculpa. Você faz o que você quiser da sua vida. Eu só não acho legal, mas... Ela, você não acha legal nada, Vitória. Você reclama de tudo. Pô, vamos curtir. Sua mãe deixou você sair, sabe? Cara... Aí eu fiquei tipo, desculpa, pedi desculpa, que ela ficou realmente chateada. Eu falei, tá bom, desculpa. Aí a gente foi o caminho todo em silêncio, né? Ela mexendo no celular dela e a gente subindo. Uma ladeira. Aí quando a gente chegou, tipo assim, a rua da adega já tava como? Cheia de gente. As motos paradas na frente, o som estralando. E ali, pelaquela redondeza, é assim mesmo, sabe? O som no último em várias casas, enfim. E aí, nisso, a gente chegou, ela já cumprimentando, o Sérgio já veio cumprimentar a gente. Ele, caraca, tua mãe deixou tu sair de casa e tal. Eu falei, sim, a gente conversou ali. Aí ele pegou, olhou pra ela e ela tava, tipo, meio que procurando, assim. Aí ele falou assim, quem que você tá procurando? Ela falou, não, nada não, e cumprimentou ele. Aí ela foi andando na frente, assim, aí eu falei assim, acho que ela tá meio brava comigo. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei assim, porque eu falei que eu não acho legal, tipo... ela fica indo atrás de um cara que não tá nem aí pra ela. Aí ele, quem que ela tá indo atrás? Eu falei, ai, nada não. Aí ele, ai, vocês, primas, viu? Vivem brigando. E o pior é que era bem difícil eu e ela brigar. É que eu era uma pessoa muito sincera, né? E eu não gostava que ela ficava se objetificando assim, ela... Derrubei todo o meu produto. Gente, vou passar no meu cabelo, vou deixar o produto ir embora assim não. Ai, tava cheio, cara, que saco. Não deixar ir embora não, filho, ó. Passando meu cabelo. Aí, beleza, gente. Aí, fui atrás do Sérgio, né? Eu tava com ele porque ela tava brava comigo real. Tipo, ela ficou meio que sem falar comigo, assim, sabe? Por causa disso. E aí, eu cheguei na adega, não conhecia ninguém. Ela já foi na frente cumprimentando todo mundo, não me apresentou pra ninguém. E eu, assim... E ela, realmente, ela é uma pessoa difícil de lidar. O jeito dela, assim, sabe? Então, eu
eu já era meio que acostumada, ela sempre foi assim. Só que ele ficou tipo, não, você fica comigo, que não sei o quê. Mas daqui a pouco ela já tá de boa com você. Eu fiquei, não sei, ela é bem rancorosinha. Aí ele, não, daqui a pouco a Laísa tá aqui também e tal. Aí ele foi me apresentando pra um pessoal que tava lá, pra umas meninas que tava lá sentada. E aí, gente, o Lobo, o Léo, os meninos assim, eles estavam lá na parte de dentro. E aí ela foi entrando, ela chegou na parte do balcão pra comprar um copão. O Léo tava na parte do balcão, tipo, tocando na mão dos moleques. E eles nem tinham, fingiram que nem conhecia ela. Aí o Serginho pegou e falou assim, bora lá comprar uma bebida. Aí eu falei assim, vamos, você quer beber o quê? Aí eu falei assim, qualquer coisa. Aí eu falei, eu só não tenho, né, porque meu pai e minha mãe não sabiam que eu tava ali, então eu não tinha um centavo. Aí eu falei, mas se você puder pagar pra mim, eu te envio depois, não tem problema. Aí ele, não, pode ficar despreocupada. E outra, gente, quando a gente combinou em sair, a minha prima falou que ela ia pagar pra mim. Só que ela tava brava comigo, né, então eu não ia pedir pra ela. Aí ele falou, não, pode ficar despreocupada, nem precisa me dar. Ele falou, você quer comprar um combo aqui ou você quer comprar lá no baile? Porque se a gente comprar aqui, a gente vai ter que ficar bastante tempo. Aí eu falei, não, pode ser só um copão mesmo. Aí a gente foi na direção de onde ela tava, do balcão, né? Aí ele, tipo, fez assim na cintura dela, aí ela olhou, aí ele falou assim, tu vai pedir o que pra beber? Aí ela, eu vou pedir um gin. Aí ele virou pra minha cara e falou, quer gin? Eu falei, pode ser igual dela. E ela nem olhando na minha cara. E aí, gente, eles dois estavam no balcão e eu tava atrás do Serginho. Nessa que eu tava atrás do Serginho, daqui a pouco vem o Léo e fala, Vitória? Aí eu olhei assim, aí eu fiz assim, né? Aí ele, caraca, faz uma cota que eu não te vejo. Aí veio, me cumprimentou assim, falou, e aí, tá suave? Aí nisso, gente, a minha prima fez assim, ó. Tipo, olhando, né? Aí eu falei assim, tô suave. Aí ele, tua mãe tá deixando tu sair agora? Aí tu lembra, né, que ela não deixava? Aí eu falei, ela ainda não tá deixando. Aí ele, não acredito, tá aqui escondido. Eu falei, fala baixo, né, cara? Aí ele, mas da hora, mano, eu tenho que sair mesmo, curtir, ó, os parceiros aqui. Aí eles, vocês lembram da Vitória? A prima da... Como que é o nome? Aí eu falei assim, Carla. Ele, a prima da Carla. E ela na minha frente. Aí o Lobo virou pra minha cara e falou assim, lembro. Aí ele, aí, suave? Aí veio e fez... Aí eu falei assim, de boa, e vocês? Aí o outro veio e falou assim, aí, tranquilo? E me cumprimentou. Aí eu peguei e falei assim, tô aqui com a Carla. E, tipo, virei pra ela assim, né? Aí ela fez assim pro Léo, tipo... Aí o Léo, e aí, suave, Carla? Da hora, mano, que você veio conhecer a adega do parceiro. O parceiro inaugurou hoje e tal. E começou a falar, né, o fulano, tu conhece? Aí eu falei assim, não conheço. Mas a Carla conhece, a gente veio aqui, né, prestigiar. Aí ele, da hora, e tal. E conversando, né? E ela assim, tipo, olhando pra minha cara. Aí ele pegou e falou assim, e aí, tu já conheceu o baile? Aí eu falei, não, a gente vai hoje. Aí ele, vai pro baile? Aí eu falei, vou. Aí ele, da hora, se quiser colar lá com nós. Aí o Serginho olhou assim, tipo... Aí eu, pode ser, mas eu não sei se a gente vai ficar com o meu primo, né, Carla? Aí a Carla, não, a gente não vai ficar com o nosso primo, a gente ainda ia ver onde a gente ia ficar. Aí ele falou assim, cola lá com nós, se quiser ir, bora com nós. Aí eu falei assim, pode ser, tipo, mas como que eu vou encontrar vocês lá, que vocês estão de moto, né? Aí ele falou assim, a gente tá de moto, mas a gente pode te falar onde a gente vai ficar, onde que a gente vai ficar mesmo, Lobo? Aí o Lobo virou e falou assim, a gente vai ficar lá no fulano. Aí ele falou assim, é um barzinho que tem lá, tá ligado? E aí lá na frente tem um comércio. A gente vai ficar literalmente na frente do comércio, que é de um parceiro nosso, nós sempre fica lá, tá ligado? Tipo assim, vai estar lotado. Porque lá, mano, o bagulho é louco. Lá fica vários carros de som, tá ligado? Do nosso parceiro. Mas se vocês quiserem ficar, pode ficar com a gente, tá suave. Aí eu falei, não, tá bom, então depois que a gente sair daqui, a gente encontra vocês lá. Aí ele, tá bom, tranquilo. Continuação, filhas da história. E ele foi saindo, assim, da adega, né? Quando eu olhei pra cara da Carla, ela tava, tipo, com um copo e um canudo. E tava assim, ó. Tipo, tomando a bebida e olhando pra minha cara, sabe? Aí eu fiz, tipo assim... O que
que foi? Aí ela veio até mim e falou assim, tem um amiguinho? Aí eu falei, não, ele deve ter chamado por causa de você, né? Aí ela falou, ah, entendi. Aí ela vai encontrar a Laísa, tá? Aí eu, quer que eu vá junto? Ela falou, não, fica aí com o Sérgio. E saiu andando. Aí eu olhei pra cara do Sérgio assim. Aí o Sérgio, que doida, mas ela é assim mesmo, não liga. Aí eu falei assim, não, eu sei que ela é assim mesmo, mas eu tenho certeza que ela vai meter o pau em mim pra amiga dela, né? Aí ele falou, não, mas a Laís é muito tranquila, tipo, ela não vai tomar suas dores e ela não vai tomar as dores dela. Ela é justa. Então, pode ficar tranquilo que ela não vai te tratar mal nem nada. Aí eu falei assim, tomara, porque eu gostei dela. Ele falou assim, a sua prima é assim mesmo, fica tranquila, daqui a pouco ela tá de boa com você. Aí ele falou assim, será que isso é ciúmes? Aí eu falei, não sei. Tipo assim, ciúmes de quê? Porque o menino não deu em cima de mim em nenhum momento, ele só lembrou quem sou eu e me chamou. Aí o Sérgio falou assim, mas estranho, né? Porque eles não é de chamar a menina assim. Aí eu falei pro Sérgio, olha, ela não é muito de conversar com ele. Da vez que eu conheci ele falou, como você conheceu ele? Aí eu contei pra ele, né? Aí ele falou, ela dormiu lá. Aí eu falei, dormiu. E quando foi no final de semana, ele fingiu que nem conhecia ela de novo. E aí foi quando eles pararam de ficar de novo. Aí ele falou assim, mas se ele chamar, ela vai, né? Que é sempre assim, tipo, é que tu chegou agora nos rolês, mas ela sempre faz isso. Tem ele e um outro cara aí que ela sempre pega, que toda vez que manda mensagem pra ela, ela vai. Ela larga nós no rolê e vai. Aí eu falei assim, tomara que ela não me largue, né? Porque ela não é doida. Aí eu falei, putz, tem que avisar meu primo, hein? Que a gente não vai ficar com ele. Ele falou assim, teus primos é confiável mesmo? Aí eu falei, sim. Aí eu, tu não conhece o Igor? Ele, não, conheço. Mas eu não sei se eles é confiável, né? Ao ponto de não contar pra tua mãe. Eu falei, não vão contar, não. Tipo assim, eles nem têm essa intimidade com a minha mãe, sabe? Tipo, é cada um na sua. Minha mãe é bem fechada. Aí ele, eu imagino. Aí, beleza. Aí a gente foi pra fora da adega pra esperar ela e elas estavam subindo na rua, né? Aí a Laísa veio, falou, nossa, como você tá gata. Aí eu falei, você também tá uma linda. Aí ela cumprimentou ele, abraçou ele. Aí ela falou assim, hoje a noite promete, gente. Porque hoje eu recebi, tô feliz, que não sei o que. Tipo, me tratando de boa. E a minha prima lá, com a cara fechada. Aí eu peguei e falei assim, que horas que a gente vai, Carla? Ela falou, a hora que vocês quiserem, tô esperando vocês. Aí eu peguei e falei assim, você vai avisar nosso primo? Aí ela, por que a gente vai ficar com o nosso primo ou vai ficar com o Léo? Aí eu falei, você que escolhe. Aí ela assim, não, você que escolhe, você que recebeu o convite, né? Aí eu falei assim, olha, Carla, se for pra você ficar desse jeito, eu não vou ir. Porque ele me chamou por causa de você. Aí eu falei assim, para de fazer isso. Eu não vou ir mais com você. Aliás, eu não vou ir mais. Se você quiser, eu posso ficar lá na sua casa e vai vocês. Aí ela, para de ser dramática. Eu falei, não, porque você tá toda brava aí. Sei lá por quê, porque ele me chamou e eu não tenho culpa. Entendeu? Ela falou, você viu que ele não lembrou nem meu nome? Aí eu falei assim, Carla, mas ele faz isso porque você aceita isso. Aí ela olhou, tipo assim, não, tá bom, já entendi, eu vou ficar quieta. Eu falei, o que você quer fazer? Aí ela, a gente pode encontrar eles. Eu falei, então tudo bem, então vamos lá, a gente vai subir a pé. Aí ela, por que? Você quer subir de mototáxi? Aí eu, tanto faz. Ela, não, a gente vai subir a pé. Aí a Laísa falou, gente, se quiser eu posso pagar pra ela. Aí eu fiquei tipo assim, não, gente, não precisa pagar nada pra mim não, tá tranquilo. Eu fiquei me sentindo, tipo, desconfortável, sabe? Aí eu falei, não, tá tranquilo, a gente pode ir a pé. Aí ela falou assim, tá bom, então vamos subir. Aí a gente foi subindo, eu e o Sérgio atrás e as duas indo na frente, né? Tipo, um pouquinho assim na nossa frente. Conversando e eu e ele conversando. Aí ele me perguntou como que eu tinha conhecido. Aí eu falei assim, então, ela dormiu lá. Me mandou mensagem, eu achei que não ia ter ninguém lá, tipo, só ela, né, pra me conhecer a casa, sei lá o que eu pensei. Aí quando chegou lá, eles estavam lá e tal, e aí contei pra ele o que aconteceu naquele dia. Aí ele pegou e falou assim, e o Lobo, tipo, conversou com você? Eu falei, não, a gente não teve uma troca de conversa, tipo assim, nada. Aí ele falou assim, nossa, e ela achando que, nossa, uau, vocês iam casar. Eu falei assim, ela é doida da cabeça, ela quer que eu me enturme no meio pegando um deles. Pode ser qualquer um.
Menos o Léo, né, óbvio. Aí ele, né, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, nenhum deles eu quero ficar. Ele falou, ué, mas você é solteira? Eu falei, mas eu não quero, não faz o meu tipo. Aí a gente foi conversando, tipo, sobre o menino da minha escola. A gente subiu o morro conversando. Quando chegou numa certa parte do morro, ela falou assim, olha, Vitória, me dá a mão, que aqui passa muita moto, né? Aí ela falou assim, me dá a mão pra gente não se perder uma da outra. E é perigoso. Gente, na hora que eu chego na ponta do morro, eu só vejo as... E tipo assim, quem mora na comunidade às vezes já é acostumada, mas eu não tava acostumada porque onde eu morava, lembra que eu falei pra vocês que era dividido como se fosse em bairros, onde eu morava era bem mais tranquilo, só que lá, meu amor, lá não era tranquilo não. E aí eu tipo fiquei assustada olhando assim, e aí o Sérgio falou, olha, fica tranquila que ninguém vai mexer com você, tá, eu tô aqui. Aí eu falei, não, tá bom, tipo. Aí a Carla deu a mão pra Laísa, a Laísa deu a mão pra Carla, a Carla me deu uma mão, tipo, a gente fez tipo uma fila assim, sabe? E o Sérgio me deu a mão aqui, e a gente foi andando pra procurar esse lugar. Aí eu falei assim, tu sabe, né, onde é o comércio que eles falou e tal? Ele falou, sei, é bem ali no meio, tipo, literalmente bem no meio, assim. Aí ele vai andando, e eu passando, tipo, por várias meninas que fica encarando, sabe? Tipo, encarando muito. E aí, se você esbarra, você já tem que pedir desculpa logo. Eu falava, tipo, ai, desculpa. E elas me olhando super feio. E eu ficava, tipo assim, meu Deus, vou tomar um pau aqui. E a gente, indo no caminho, a gente encontrou meu primo. Aí, nessa que a gente encontrou meu primo, ele falou assim, ai, vocês chegaram e tal. Aí ela falou assim, ai, a gente vai só ali cumprimentar um amigo e já volta. Tipo, não falou nada pra ele, né? Aí eu fiquei tipo assim. Aí ele falou assim, não, então fica aqui, Vitória, fica aqui do meu lado. Aí eu falei, não, eu vou com ela cumprimentar. Aí ele olhou assim pra minha cara e ele falou, eu tô de olho em vocês, hein? Eu tô de olho, Carla. Fica de olho nela, pelo amor de Deus. Ela não tá acostumada com essas coisas. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu tô com ela. E o Sérgio tá com a gente também. Aí ele tocou na mão do Sérgio e falou, e aí, Serginho, tá suave e tal? Aí o Sérgio conversou com ele também. Aí ela falou, a gente só vai ali rapidinho. Aí o Sérgio falou assim, a gente vai lá no Lobo, no Léo, tá ligado? O Léozinho. Aí ele falou assim, tá colando com eles. Da hora. Os mano é da hora, mano. Eu admiro eles demais. Aí a Carla virou e falou assim, a Vitória é amiga deles. Aí o meu primo olhou assim pra minha cara. E quando que você fez essa amizade, Vitória? Aí eu olhei pra cara da Carla, eu falei assim, pergunta pra Carla. Já que ela jogou pra mim, né? Aí ele falou assim, qual foi, Carla? Tá, voltou a pegar o Léo, né? Aí eu fiz assim. Aí ele voltou a pegar o Léo. Ai, você não tava vergonhando sua cara, não, ó. Vou nem te falar nada. Aí ela assim, ai, vocês não vêm encher meu saco, não. E saiu andando. E eu atrás dela, né, obviamente. Aí fui correndo atrás dela, assim, aí eu... não me deixa, né, pelo amor de Deus, me dá a mão. Aí ela me deu, segurou na minha mão, assim, e a gente continuou andando. E sempre uma mina olhando feio, tipo, tu esbarra na mina, a mina já fica assim, ó, querendo caçar briga. E eu assim, tipo, desculpa, amor, e elas assim pra mim. Aí, beleza, aí a gente chegou até neles. Aí eles estavam todos, tipo, sabe quando coloca a bebida no chão? E aí eles estavam em volta. E aí esse comércio tava fechado. Então era tipo... Não chega a ser um portão. É aqueles portão de comércio, tipo de mercado, sabe? Fechado assim. Aí eles estavam encostados ali e tinha também tipo uma calçada um pouco mais alta, assim, que dava pra sentar nessa calçada. Entendeu? Aí tinha um pessoal sentado, eles estavam de lado, só moleque, gente, não tinha, tipo, uma menina. Aí, na hora, assim, a Carla foi até o Léo e, tipo, pegou, assim, no braço dele, aí ele olhou e falou, opa, chegaram, cola aqui, fica aqui com nós. Aí ele olhou pra mim e falou assim, e aí, suave? Subiram rapidão o morro. Aí eu falei assim, rapidão. Aí ele, subiram andando? Aí eu... Fiz assim com a cabeça. Aí ele, pô, por que vocês não pegaram um mototáxi, pô? É baratinho, que não sei o quê. Aí ela pegou e falou assim, é que eu preferi vir andando mesmo.